Sejam bem-vindos, libertos e libertas, a mais um Libertos Cast, a mais um programa que vai trazer para você uma visão de mundo que te desafia um pouquinho a enxergar as coisas de modo diferente, a ver, de repente, a vida com mais esperança, a enxergar histórias que, de repente, nos convidem a nos posicionarmos de maneira um pouquinho mais verdadeira, mais inspiradora, mais desafiadora em alguns sentidos, mas também mais acrescentadores, não só para nós mesmos, mas para aqueles que estão à nossa volta. Pessoal, é com muito prazer que hoje eu vou trazer uma dobradinha aqui, de certa forma. O nosso convidado aí de semana passada está aqui novamente com a gente, mas hoje com um convidado especial em adendo, o Anselmo, meu camarada Anselmo. Anselmo, que Fala, galera. Prazer. Bom dia, boa noite, não sei a hora que você está assistindo isso aí, né? É isso aí. Mas, de qualquer forma, é bom. Qualquer forma é bom. Meu amigo, que prazer, cara, ter você de novo. Edu, obrigado pela tua presença aqui de novo, cara. Né? Eu tô aqui desde sexta-feira passada, tô morando aqui agora. Só vai pra Canoa e volta. Eu tava sem casa. E hoje a gente vai trocar ideia aqui também, conjunto com o Anselmo, aqui falando um pouquinho da sua história pessoal, que foi que o Edu que nos trouxe aqui, né, a sua história incrível, e dividir com a gente a tua história pessoal inicialmente e depois a história da banda, no caso que vocês têm, que é a Pescadores de Almas, que tem um propósito lindo aí dentro da palavra também. E vambora, conta um pouquinho, quem é o Anselmo? Quem é você, meu amigo? Fala pra gente. Cara, deixa eu te falar. Vou começar então pelo Evangelho, né? Por onde você quiser. Eu cheguei ao Evangelho por volta dos 20 anos. Um amigão investiu na minha vida e, me deu uma moral, me levava pra igreja, me buscava em casa, me dava força, me apresentava às pessoas e tal, até eu conseguir caminhar sozinho, né? E aconteceu um evento, assim como eu vim parar em São Pedro, né? Sim. Aconteceu um evento meio sinistro lá no Rio, porque antes do Evangelho, era um cara meio largado, né? Sim. E aí aconteceu uma situação que alguém estava querendo acabar com a minha vida, né? E aí naquela noite, eu lembro que eu dobrei o meu joelho no meu quarto, porque eu já tinha ouvido falar alguma coisa, mas eu não acreditava naquilo. Mas depois aí aconteceu uma situação que eu vi que o negócio era sério. E eu falei com Deus ali, que se ele me desse uma nova oportunidade, eu ia entregar minha vida para ele e eu ia tentar aproveitar essa oportunidade. Eu já estava na Marinha, eu era da Marinha. Olha. E eu pedi uma coisa para Deus. Eu falei assim, Senhor, eu só peço para o Senhor uma coisa, que o Senhor me tire daqui por causa dos meus amigos, porque era muito complicado, né? Sim. Você nascido e criado num determinado lugar e fazendo determinadas coisas. E aí eu falei, Senhor, só peço que o Senhor me tire daqui para que eu possa recomeçar. Cara, incrível. Aí Deus é real. Eu sozinho no meu quarto, não foi numa igreja, não foi nada. Sim. Parei de ir para casa, eu dava desculpa para minha mãe, eu falava que estava de serviço, estava fazendo segurança, tal, mas eu não ia mais para casa. Eu morava lá em Queimados, Baixada Fluminense. Conheço. Até que eu tinha feito uma prova, eu era soldado na Marinha, eu tinha feito uma prova para cabo e saiu o resultado. E eu fui o segundo colocado geral no Brasil todo. Nossa. Isso aí me possibilitava vir aqui para São Pedro da Aldeia, que era para cursar uma profissão que era super especial, que ganhava mais, que era trabalhar com aviação aqui na base, legal, né? E aquilo ali, cara, foi sobrenatural, né? Sem dúvida. Eu fui o segundo colocado geral. Eu só perdi para um cara, tal de Éder de Oliveira Boechat Filho. Olha, lembrou do nome, meu irmão. O Éder, se estiver assistindo, vai falar assim, sou eu, meu irmão. E esse cara me ajudou pra caramba. Meu amigão até hoje, me deu maior força. E esse cara era Éder? Cristão. O próprio... Caramba, exatamente. Que não, ele era cristão de berço, né? Um cara que já vinha no Evangelho. Então, quando eu cheguei aqui, a gente virou melhor amigo, né? Virou irmão, ele me deu maior força. A gente casou no mesmo ano, né? Lógico que eu com uma pessoa e ele com outra. Essa gente casou. A gente casou, ficou legal. Mas tipo assim, eu casei
em janeiro, ele casou em maio. Então ele foi ao meu casamento com a noiva, eu fui ao casamento dele já com a minha esposa. Que legal. E, cara, foi muito incrível, porque aí eu vim para São Pedro e aí tudo aquilo ficou para trás, né? Foi muito maneiro. E, de repente, numa das minhas idas ao Rio, final de semana, eu reencontro aquela que hoje é minha esposa. Nossa. Que é a Tânia, né? Que eu já flertava há um Sim. tempo atrás, mas ela tinha namorado e tal. Enfim, quando a gente se reencontrou, ela estava sem namorado, a gente começou a conversar, fui falando para ela. E ela, aquela assembleana roxa, Sei. desde pequenininha, aquela... Reteté, né? É, e sisuda, entendeu? Cara, era muito complicado. Pra você ter uma ideia, ela depois ela tinha medo de mim. Caramba, então quando você achava que tava flertando, você tava Não. assustando, ela tava querendo sair fora. Não, isso, tá vendo? Você vê, uns anos atrás. A gente começou a conversar, a trocar ideia. Ela viu minha vida toda mudada, né? E a gente começou a se falar. Daqui a pouco começamos a namorar. Noivamos, casamos. Rapidinho, 3 anos namoramos, noivamos, casamos. Nossa e viemos para Senhora. São Pedro. Então, assim, de Malicuí, entendeu? fazendo uma leitura aqui, até desculpa só para poder né, a gente contextualizar. Você era um cara, vamos chamar, do mundo, né? Eu também, tá? 100%. Eu também, 100%. E eu digo isso vamos dizer assim, do mundo, né, 1 ano e meio atrás até. Ou então eu tô engatinhando, sou bebê. Né? Sou um bebezinho aí na caminhada com o Senhor. Então, assim, e aí você é um cara do mundo, tal, passou por situações até bem complicadas, provavelmente, né? Por consequência das suas escolhas, né? Como homem do mundo, né? certeza. Aí você deixa até claro que já flertava mesmo com a situação dela casada ali. Ou seja, olha só como é que... É legal a gente frisar isso. Eu gosto de ler essas entrelinhas pra gente poder enxergar, né? O Anselmo antes e o Anselmo depois. Eu acho que isso é muito bonito de se ver, porque a caminhada com Cristo possibilita isso, né? Essa metanoia que é chamada, né? Que é a mudança de mentalidade, né? Exatamente. E eu já captei isso na tua história. Quanto que teve essa metanoia na tua vida? Porque eu já tô vendo um homem completamente diferente do que esse que você me apresentou, né? Com 20 anos. Exatamente. E aí mesmo você não sendo cristão propriamente, assim, você chegou e colocou diante de Deus, no seu coração, em verdade, eu quero sair dessa vida, me ajuda, Senhor. Isso. E aí, mesmo não sendo cristão, porque às vezes a gente acha que Deus só escuta, né? Aquele que tá ali todo dia. Mas Deus, na verdade, eu creio que ele escuta os corações verdadeiros e sinceros, né? Sempre. 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 E isso que ficou muito claro pra mim. Isso é importante evidenciar que eu queria fazer isso, porque de repente alguém que tá escutando vai falar, já vai começar papo de igreja. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver, tem a ver com sinceridade de coração e vontade de mudança verdadeira nas nossas vidas. E é isso que você já começou falando, eu queria frisar isso, né? Não, e é um Deus palpável, um Deus real. Sem dúvida. Que eu gosto de falar, né? Não é o Deus da religião, é o Deus da Bíblia. É um Deus que fala contigo, é um Deus que te escuta, que nem você falou, né? Se você for sincero, se você, sabe, se abrir, ele vai te escutar e ele vai falar contigo. É real. Real. É real. E aí, como é que eu cheguei a essa conclusão? Lembra do meu amigo que me levava para a igreja, que fazia tudo? Cara, eu lembro que quando eu orei assim, Senhor, eu lembro que 2 vezes eu orei assim. Uma foi essa. Se o Senhor é o Deus lá que os crentes falam, que pode todas as coisas, eu preciso que o Senhor me ajude. Se o Senhor me tirar dessa, me der uma nova oportunidade, eu vou me entregar minha vida para o Senhor. Entendeu? Mas por tudo aquilo que eu tinha ouvido na igreja, que eu tinha aprendido, né? Eu só não estava vivendo. Mas você já tinha ouvido, Mas né? tinha ouvido. E eu criei, eu vi, né? Porque Deus podia mudar. E realmente, cara, Deus é real. É real demais. Porque quando eu cheguei aqui... E aí você passou na prova, né? Passou na prova, toda essa isso. situação. Veio pra cá e foi o Éder, né? O Éder que pegou e te acolheu aqui. Exatamente. Mas aí aconteceu uma parada muito, muito interessante. Porque quando eu cheguei aqui, eu encontrei outras pessoas que eram lá do meu passado. Mas essas pessoas eram transformadas. E o Alexandre, o Éder hoje é pastor. Esse Alexandre que eu estou te falando hoje, ele é pastor, está em São Paulo, mas ele era aqui da primeira igreja batista aqui em São Pedro. O Gilvan hoje é pastor. Esses caras, o Alexandre e o Gilvan, eu já conhecia lá da Baixada Fluminense. Lá de Queimados. O Gilvan de Queimados e o Alexandre Tavares lá do K11, em Nova Iguaçu. Nossa, rapaz. E não era ninguém boa coisa, não. Só barra pesada. Mas aí o que acontece?
Eu cheguei aqui, colei com o Éder. Só improváveis. Só improváveis. Aí, uma noite, tô eu no alojamento, preparando lá pra dormir, eu escuto um nome assim, Anselmo! Aí eu falei, pô, aqui ninguém me chama de Anselmo. O pessoal aqui me chama pelo sobrenome, Roth. Anselmo Roth. Sim. Mas na Marinha era Roth. Sim. Aí eu falei, pô, cara, me descobriram aqui. Aí quando eu vou ver, eram esses dois caras, eles estavam numa viagem pro Haiti, eles chegaram à noite e eles me viram e eles lembraram de mim. Caraca! E mais um outro, né, o Marcos, eles três estavam chegando de viagem e esses caras agora eram crentes, você acredita? Nossa Senhora. Eles eram crentes, a Vera. Aí juntou aquele bonde, né? Era o Éder de um lado, o Gilvan do outro, Travare. Você não tinha mais pra onde correr. Não tinha pra onde correr. Cara, Deus fez tudo. Tipo assim, porque Deus conhece teu coração. Sim. E às vezes, numa determinada situação, por você tá muito convicto do que você quer. E às vezes, quando sai aquela circunstância, às vezes o teu coração já não é mais tão... Muda, né? Então, e aí Deus sabia que eu precisava. Então, a minha namorada lá no Rio, que era uma mulher de Deus, minha esposa, ele conhece, é top demais, me abençoou muito. E esses amigos, cara, que me abraçaram aqui, e aí eu, literalmente, eu não tinha pra onde ir. Porque aqui em São Pedro, eles me levavam pra tudo quanto é lugar, não deixavam eu fugir. E quando a gente viajava, porque, cara, ambiente militar é um ambiente promíscuo, ambiente pesado. Sim. E esses caras também me carregavam, porque pelo menos um ou dois sempre estavam juntos. E eles iam me apresentando as pessoas, me levando aos lugares. Pô, Deus foi me renovando. E eu vou falar pra você, o marco na minha vida, quando o lance da metanoia que você falou. Eu tava numa igreja no norte do Brasil. Tá me fugindo, acho que era Sinop, eu tava. E lá os caras me levaram para uma igreja, domingo pela manhã, para uma programação lá de jovens, escola dominical e tal. E eu lembro que era tanta gente que eu tive que sentar numa bancada assim. E naquela bancada, pô, aí eu ainda usava as roupas que eu usava e tal. Sim. E eu lembro que eu sentei e tal. E de repente, do nada, ninguém me falou nada. O pessoal me recebeu super bem. Eu tenho foto com esse pessoal ainda até hoje. Cara, eu me senti... Sabe que você se sente incomodado, constrangido? Eu senti que eu estava diferente do restante da galera ali. A minha roupa ainda não era adequada. Era uma roupa apertada, uma roupa que... Sim, sabe? Sim, é sensual. Sim, a minha roupa sim, era assim. Cara, naquele dia, Dudu... Cara, ninguém me falou nada, mas... eu me senti mal no meio daquela galera. Eu acho que aquele dia ali, para mim, foi um marco. Ninguém precisou me falar nada. Aí é o lance que a Bíblia fala, né, que o Espírito Santo ele começa a trabalhar e moldar a sua vida, o seu caráter. Aquele dia ali, para mim, foi um marco, cara, assim, que eu não esqueço. E sabe o que eu acho que é mais bonito? Assim, eu vou salientando aqui alguns pontos que, para mim, são muito importantes, eu acredito, mas... E você deixou claro assim, você pediu uma coisa a Deus e ele fez uma coisa muito maior, porque você pediu, me tira daqui. Ele não só te tirou dali, mas ele te colocou num lugar onde era justamente o lugar para você ser tocado. Da mesma forma que de repente você foi tocado pelo mal ali, por um ambiente, porque o ambiente diz muito sobre quem nós vamos acabar nos tornando, né? Exatamente. Então, até aquela questão, né, de nós acabarmos nos tornando, né, o resultado das 5 pessoas mais próximas, né, tem essa questão. E aquilo, mas mais do que isso, ele não só te tirou de um lugar, porque ele sabia que isso acontece muito, né? A gente tem uma intenção boa inicialmente, mas depois a gente vai esfriando, a gente vai mudando, tal, a gente vai... Então, se ele te tirou, mas ele falou, não, vou te colocar num lugar maravilhoso aqui, com pessoas maravilhosas, porque dentro realmente do meio militar existe uma tendência de puta promiscuidade, de ir para vários lugares, existe, né, o militarismo ele acaba puxando isso mesmo, né, a gente conhece muitos militares, a gente sabe que o estilo de vida, né, o comportamento que é pregado, né, e aí ele te botou dentro do meio militar ali, te deu a benção, mais do que isso, te deu um ambiente frutífero, né, começou a mudar a sua mentalidade de dentro para fora, não de uma pessoa te dizendo que você deve ou não fazer como uma doutrinação, como uma alienação, mas não, pelo seu entendimento daquilo que te cabe ou que não te cabe, aquilo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Exatamente. Você começou a perceber o que te... Quer dizer, de dentro para fora. Isso que é o bonito, né? Essa mudança de mentalidade de forma tão natural assim na tua vida que eu tô notando assim, né, Jari? Isso foi com 20 anos que começou esse processo. Isso. E isso daí
como é que foi esse andar? Até que idade, mais ou menos, que você andou com esse pessoal nesse sentido, assim? Porque depois você falou que eles viraram pastores e tal. Tudo, essa galera toda e você, aí. Pra gente sinalizar, você é pastor, né, cara? Eu também. Você é pastor. Então hoje, pra sinalizar, o pessoal virou também. Olha só isso. Exatamente. Como é que foi isso, meu amigo? Então, aí que é uma doideira. Porque, cara, de verdade, né? Eu acho que ninguém me conhece tão bem quanto a minha esposa. Amém. Aqui na Terra. Nem meus pais, nem meus irmãos. E eu ser um pastor hoje, realmente é um milagre de Incrível, Deus. cara. Eu tinha tudo, pra estar com a minha vida toda enrolada, né? Quem sabe até... Morto, você sabe, tá? Exatamente. Sim. E Deus mudou a minha história, realmente. E o lance de eu ser consagrado pastor, né? Por exemplo, quando eu fiz seminário, eu fiz por causa do conhecimento. Uhum. Eu não fiz para ser pastor. Na verdade, eu tinha pavor dessa ideia. Porque desde que eu me converti, aí... Eu acho que Deus foi fazendo algumas coisas, né? Que parecia para as pessoas, sinalizava isso. Mas eu tinha um medo tremendo. Sim. E eu não tinha medo por causa da função, por causa do... Não, eu tinha medo por causa de mim. Sim. Eu não me achava capaz, eu tinha medo de fazer bobagem. Eu não me achava à altura disso. Sim. E até hoje eu não acho. Mas Deus foi fazendo a coisa de tal maneira e da mesma forma, né? Quando aconteceu de eu aceitar, eu tinha feito seminário, eu fiquei 10 anos, não peguei meu diploma. De verdade, não peguei. Nossa. E ficou lá, né? No instituto lá metodista que eu fiz. Então somos dois. Então, O meu também ficou pra lá. não, então, de verdade, eu não fui. Mas Quando eu aí- voltei lá, tinha acabado o seminário. Nem Ah, foi? tinha Ah, então. Aí. unido de Guaba. Então, mas no meu caso não acabou. Maleda já estava aposentada. Ah, Maleda. Maleda. Conheci Maleda. Caraca. Enfim, aí, um dia, Deus falou comigo de uma forma tremenda. Porque, a princípio, eu até fui consagrado pastor, mas era no sentido de ajudar, né? O meu pastor, na época, ele precisava, ele já tinha falado comigo, e Deus falou comigo, olha, eu quero... Aí eu falei, ainda conversei com minha esposa, com meus filhos, eu falei, olha, eu vou aceitar, mas para ser pastor local aqui, auxiliar, ajudante. Local, né? Loucão não, tá? E aí... Loucão sou eu. Conversei com minha esposa, conversei com meus filhos e foi assim, tranquilo. Então eu era responsável de determinadas áreas da igreja, mas eu não tinha aquele peso, aquela responsabilidade. Até o dia que Deus me preparou e eu falei, Senhor, eu tô pronto, eu aceito ser responsável, ser o pastor de uma igreja. Nossa, e aí Deus meu fez tudo acontecer, né? Hoje a gente congrega aqui no Aprisco, aqui no centro de São Pedro, bem ali ao lado da igreja matriz. Sim. E o Ministério Cristão Aprisco hoje é uma igreja abençoada, né? Vamos colocar Amém, assim, sim, o termo sem bem dúvida. sucedida, né? As pessoas Sim. conhecem, falam muito bem da igreja. E não tem nada a ver comigo. Isso Amém. tem a ver com as pessoas que congregam lá. As pessoas que congregam ali com a gente são muito bênção. Deus... É assim, eu sou privilegiado, né? As pessoas que Deus coloca ao meu lado. Então, elas fazem as coisas acontecer. Eu não tenho nada especial. Mas, como o Dudu está aqui comigo, né? O lance da música, o lance do evangelho. Deus sempre colocou pessoas muito boas do meu lado. Sempre me abençoou muito, né? Eu sou muito grato a Deus, porque realmente Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha história. E detalhe, eu fui o primeiro lá em casa a me converter. Meu pai era totalmente antissocial, contra a igreja, não gostava de crente. Sim. Meu pai, a princípio, era dono de botequim, né? O pai falava alto, brigava, fumava, bebia, enfim. E meu pai, cara, quando eu falei que ia me batizar, meu pai... Pô, e olha, eu já, na casa dos meus 20 anos, meu pai... Você não vai. Eu já te batizei quando você Caramba. era pequeno, eu te proíbo. E aí foi todo aquele processo, né? Aí passou um tempinho... Através da minha vida, cara, Deus foi mudando a história da minha família. Isso A aí. minha irmã caçula, nós somos 4 irmãos, aí fui eu, a minha irmã caçula se converteu, a Má. Aí daqui a pouco a minha mãe se converteu. Aí ficou boa. A Má se converteu, ficou boa. Eu demorei pra entender agora. Eu tô aqui só pra pegar as piadas. Exatamente, Mas daqui a pouco tu vai falar também. Não, cara, e aí maneiro, Não. maneiro, porque Deus. depois que minha mãe se converteu, cara, Legal, aí o cara. negócio ficou equilibrado lá em casa, né?
Meu pai mandava muito, mas minha mãe mandava também. Meu irmão. Então aí começou a quebrar o negócio. E eu lembro, cara, que meu pai ficou muito doente. Ficou doentão. E nesse período, meu pai doente, aniversário dele, minha mãe ali na fervorosa indo pra igreja, né? Minha mãe falou, poxa, eu queria trazer o pastor e o pessoal da igreja aqui pra estar orando por você, seu aniversário, não sei o quê. Aí meu pai topou. Tadinho. Sério? Ele que caiu doença no golpe. abençoada, né, meu irmão? Aí ele que caiu no golpe, já abençoada. era. Aí eu lembro, né? Aí eu já era casado, eu tava morando aqui em São Pedro, eu fui pra Queimados. Aí tava lá a família, só meu irmão que não tava, meu irmão tava em Minas nessa época. E... Caraca. As irmãs lá da igreja da minha mãe cantaram, né? Aqueles hinos antigos. Aí o pastor deu uma palavra. Aí minha mãe pediu pra cantar um hino pro meu pai. Nossa. Caraca, que doideira. Dudu. Que importância da Não mulher sei na se vida vocês do vão homem, lembrar, né? é um meu hino irmão? muito antigo. Não lembro nem... Talvez vocês lembrem até o nome da cantora. Mas era um hino que falava: bate, 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 coração. Bate, não para de bater. Meu pai estava doente, né? Minha mãe começou a cantar. Caraca, foi maior choradeira. Coração Inclusive amigo. ele também. Coração amigo e tal. Ele também, né? Imagina. né? Shirley Carvalhais. Shirley Carvalhais. Caraca, cara, minha mãe começou a cantar. Aí foi maior doideira. Pô, aí o pastor fez o apelo, né, cara? Aí a minha irmã mais velha que tava, Marluce, ela falou: pai, se o senhor aceitar, eu aceito também. Nossa. Caraca, aí minha mãe e meu pai, minha irmã e meu pai se converteram naquele dia, cara. Nossa. Pô, Senhora. tremendo, sabe? Hoje meu pai não tá mais entre nós, meu pai já partiu. Mas meu pai recebeu a salvação, né, cara? E deixa eu te fazer uma pergunta. Foi assim, tremendo Anselmo. esse dia, tremendo. Você tá, né, falando a sua história e me fica... Você salientou um ponto que eu queria frisar aqui, porque a gente tá falando muito... A gente tá começando aqui pela sua história esse episódio de hoje, né? Paletando para as pessoas entenderem, para eu entender, porque é a primeira vez que eu tô conversando com o Anselmo também, então assim... E pra gente sinalizar alguns pontos da transformação que é, e para as pessoas entenderem, assim... O propósito, né, que vocês dois hoje têm dentro da banda de vocês, que basicamente do ministério de vocês, que são os pescadores de almas, Amém. né? Que é um nome incrível, que já tem um propósito incrível, e com essa missão que hoje a gente vai... É essa palavra que hoje a gente vai levar pro pessoal, né, falando. Mas, assim, uma coisa que eu notei que você falou assim, com a minha vida, que você foi pregando pro seu pai e ele foi aceitando. Porque dentro, né, naquele homem inicial que não queria nem que você se batizasse, depois de um tempo ele começou a se tornar... Isso foi um processo, porque às vezes passa rápido, a gente acaba comentando aqui na história, e as pessoas não têm uma noção de como foi sendo a mudança daquele homem que não aceitava nem que o filho se batizasse, até aquele homem que já aceitou uma pregação, um culto na própria casa, aquele cara que tinha raiva de crente, né? Eu já fui esse cara que tinha raiva de crente. Eu já tive muita. Nossa Meu Senhora, pai, muita. com perdão da má palavra, meu pai falava: esses crentes da bunda quente, tudo safado, esses bíblias, anda com a Bíblia, fazendo besteira. Era assim que meu pai tratava. Então, como é que... E assim, e aí o que eu ia te perguntar... Você era, por exemplo, porque eu não acredito que ele era o tipo de homem que de repente aceitava você parar e ficar pregando a palavra pra ele. Então, como é que você pregou pra esse homem ao ponto dele mudar? Foi com a sua vida, provavelmente. Então, isso aí, que nem você falou, né? Há um contexto temporal aí. Pô, 20 anos eu me converto, vai aquele processo todo. Eu me casei aos 25. Quer dizer, aos 22, reencontrei a Tânia, a gente namorou e tal. A Tânia começa a frequentar lá em casa tal. A minha irmã se converte, depois a minha mãe. Então tem um processo. E eu já estava casado, então eu não sei em quantos anos eu estava, né? Não sei quanto ano tinha se passado, mas... No mínimo aí uns 5 a 7 anos, pelo menos, já haviam se passado, né? Minha mãe tinha se convertido, minha irmã mais nova. E há um contexto nisso aí. E o meu pai era uma pessoa, ele era muito convicto, né, daquilo que ele acreditava. Tanto que ele tinha uma frase, também que eu não esqueço as frases do meu pai, né? Quando eu tentava falar com ele, ele falava assim: meu filho, eu nasci assim, aprendi assim, acredito assim. Eu vou morrer assim. Eu ia falar isso, Gabriela. Não, aí. E eu lembro de eu falar com ele: mas pai, se o Senhor está caminhando
em direção a um precipício. Pronto. Porque o senhor aprendeu essa direção. O senhor não tem nem curiosidade de tentar descobrir um outro caminho. O senhor vai até cair. Não, eu aprendi assim, meu pai, minha mãe me ensinaram assim, e eu vou assim até o fim. E como esse homem mudou? Por que ele mudou? Isso aí é o Espírito Santo, cara. Porque, na verdade, eu não tinha como convencer meu pai, nem minha mãe. E deixa eu então te fazer uma pergunta. Porque eu queria, conduzindo aos poucos com essas perguntas, eu gosto de conduzir, a uma reflexão. Dentro desses 5, 7 anos de mudanças, os hábitos e os comportamentos da sua família e os seus hábitos começaram a mudar? Totalmente. E, assim, vida financeira, vida relacionamento, vida começou a melhorar? Tudo. Exatamente isso que aconteceu na minha vida também. É por isso que eu sei que aconteceu na tua e é por isso que eu quero sinalizar isso para as pessoas que estão ouvindo. Vocês vão pregar, não é com palavras. A maior pregação que todo aquele que carrega Cristo dentro de si faz é com a sua vida. Nós somos cartas vivas que estamos andando e pregando da forma que andamos, como falamos, como nos sentimos, como pensamos. Essa é a nossa maior pregação. Não é ficar enchendo a boca, igual fariseus faziam no meio das praças, como diz a palavra, pregando, gritando alto, falando isso, que não é sobre isso. A pregação maior é quando olham para mim hoje, por exemplo, e vem um Clóvis antigo que enchia a cara e bebia 2 litros de cachaça, 3 litros toda semana. Bebia, tô te falando, irmão, há 1 ano e meio atrás. Eu era esse cara doido. Quem me conhece de São Pedro sabe. Eu sou médico aqui e tal, mas eu sempre tive o respeito social das pessoas, assim. Mas eu tô sendo muito sincero, porque essa mudança na minha vida, que eu tenho certeza que hoje é a maior pregação que eu posso fazer, não é com as palavras. E eu vi isso em você, por isso que eu fiz questão de parar e falar. Nesses 7 anos, o Anselmo tá falando aqui sobre pregação da vida dele como carta viva daquele que escreveu. E isso comunicou ao teu pai, porque a gente vai vendo a mudança de comportamento, de qualidade de relacionamento, financeira. A gente vai vendo prosperidade, a gente fala, não é possível. Rapaz, isso é real, Caraca, cara. é isso aí. É isso que muda. Isso que me impactou. Entendeu? Não aquele Deus formatadinho. Cara, o Deus vivo, o Deus que te escuta, que fala com você, que trata contigo tete a tete, que você pode se abrir, falar com ele na sua linguagem. Você não tem que falar aquela coisa reverendíssima. Não, que você conversa, você vai dirigindo, você tá na canoa ali, pô, você começa a falar, tem uma música nossa do Pescadores de Alma, né, cara? Na trilha. Aí, eu nem falei, ele já sabe qual é a música. Essa música aí Deus me deu, cara, eu correndo de manhã, né, numa trilha, e aí de repente veio na minha cabeça, né? De manhã na trilha, meditar, ver o sol, poder falar contigo, ouvir sua voz. E aí vai, né, cara? Assim, é esse Deus. É um Deus relacional, cara. Não é um Deus distante. Pô, cara, é um Deus demais. Conosco, né, Emanuel? Exatamente. Eu ouvi alguém falando uma coisa interessante, né? A pregação por palavras, principalmente se a pessoa tiver o dom, né? É a coisa mais simples que tem. Verdade. Né? Agora, a pregação com a vida, essa é a mais eficaz, mas é a mais difícil. Porque isso aí tem que ser quem você é, né? É quem você é. Aí é complicado. E não prega, dá pra... né? Se preciso, use palavras. Exatamente. Nosso Paulo, né? Nosso grande amigo aí. Então, exatamente. Cara, incrível. E como é que... E assim... Vamos começar a entrar aí, porque o Edu veio semana passada, falou, mas deixou o gostinho de quero mais, meu irmão. E a gente... Só como que chegou na questão dos pescadores de almas? Como que vocês se encontraram? Assim, como que foi essa junção? Porque você veio para São Pedro, militar e tal, e passou por essa transformação, essa metanoia. E aí? Ele tem uma história legal. Conta! A história é maneira, mano. Vai, conta aí. Mas qual? Primeiro ele. De como você conheceu pescadores. Não, então Eu o que os caras fizeram na sua vida de bom? Não, cara. Como começou? Então, uma vez eu vi esses caras tocando e a banda era outra, né? Não era... não era vocalista. Entendi. A gente entrou depois. Cara, mas pra mim aquilo foi surreal, porque eu já tocava no violão, tocava... Mas você vai falar do ensaio. Que os caras tocavam... Que fazia barulho na tua rua. Não, aí já é outra história. Não, então... São duas situações. Eu conhecia a molecada porque eu morava lá no bairro São João, cara, e os caras faziam uns eventos, festa, mais de rock, de heavy metal, madrugada
toda e bah. Aquele filme Vizinhos. Não, então, eu nem ia começar por aí não, mas então isso aí ainda antes da banda. Antes da banda. Aí, é bom pô, cara, mas era alucinante. Pô, minha esposa, assembleana, né? Eita. Então aquele que gosta de Cassiane, enfim, Fernanda Brum, aquela coisa, até hoje. Não tinha muito a ver, né? Não tinha nada a ver. E aí ela vai falar com quem? Ela vai falar comigo, né? Pô, meu amor, não dá, não sei o quê. E era em frente, literalmente, né? Nossa. Aí vai eu lá. Pô, rapaziada, não sei o quê, papapá. Sério? Não, mas eles na boa, sabe? E aí eu vi, cara, que não rolava droga, não rolava álcool, era só a alegria deles mesmo. Era um churrasco, era bate-papo, era música alta, era doideira deles. O pessoal tudo era ciclista, né? Então curtia a natureza. E o lance deles ali só tava incomodando a gente, porque era a música alta, a música alta, né? Não, e era heavy metal mesmo. E era heavy metal cristão, que eu não conhecia na época, né? Bride, White Cross. Exatamente. Petra, Bride. Meu irmão. Turma muito boa. Aí, fui lá, os caras, pô, tranquilo e tal. Aí passou. Aí um dia eu tô lá na igreja onde a gente era, lá no bairro São João. E aí uma programação de jovens, chama os caras pra tocar. E era uma galera que tava junto ali, né? Caraca, eu fiquei impactado com aquilo, né? Porque não era a minha realidade ainda. A minha realidade era o lance daquela música formal tal, e que eu não me encaixava muito. Mas tu associou que era a galera, a mesma galera? Que no caso, o Rogério era. Né? O Rogério, que é um dos guitarristas. E aí, caraca, eu me apaixonei e eu já compunha algumas coisas, mas que não se encaixava lá no lance da igreja. E aí, batendo papo com os caras, peguei amizade. Aí um dia eles marcaram para eu mostrar algumas músicas. E entraram, inclusive, no primeiro CD. E aí eles se amarraram nas músicas, eles só tinham o Rogério de guitarrista. E aí eu entrei como o segundo guitarrista. Cara. Aí ainda era o Cici no vocal, né? Era Samuel no baixo e tal. E aí, de repente, a gente começa a flertar com umas coisas que... Porque ainda ali... Era um reggaezinho, era um pop rock, e a gente começa a querer alguma coisa... Assim, parece que a gente começa a amadurecer, né? Sim. E nisso aí o Cici, ele não se encaixa muito. Entendi. Então aí o Samuel Coimbra, baixista top. Que maneiro. Falou, eu conheço um cara lá no Balneário, o nome dele é Dudu, pode falar com ele, se ele topar... Pô, aí Dudu veio, cara. Desculpa aí, tá, gente? Aí Dudu se encaixou. Pô, principalmente nós dois, né, Dudu? No lance de composição, cara, um casamento, de letra. velho. Isso é muito Caraca. Aí pronto. E aí surgiu os pescadores de... Aí foi aí que veio o nome? Já era. Já era um pescador. Cara, quando eu entrei na banda, a banda já tinha aí, uns 5 anos? Eu não tenho noção, porque eu 7, entrei logo depois você entrou. Ou até mais. Caramba, entendi. A banda já existia. Eu também já... É bem parecido, né? Eu fui em alguns eventos, né, em que o Pescadores tocou e tal. Mas era isso. Nunca me atraiu, assim. Nunca me pegou muito, porque era muito reggae. Embora eu goste de reggae. Sim. Mas eu curtia muito o Samuca. O Samuca era meu amigaço. Eu ia pra lá pra estamparia dele, eu acabava até ajudando ele a estampar as coisas lá. Que a gente ficava uma tarde inteira conversando com ele Samuel é muito sobre top música. mesmo, e ele é uma enciclopédia. Por exemplo, o lance dele é reggae, mas o cara entende de heavy metal, de Sepultura, Pantera. O cara conhece... Ele é uma enciclopédia. Sim. O cara é muito, muito fera. E aí a gente batendo papo. E aí aconteceu isso aí que ele falou. Num belo dia, Samuel bate lá em casa. Pô, brother, aquele jeito dele. Ele fala assim, né? Parece que ele tá na brisa. Pô, brother, então, mano. Aí, cara, não sei se tu tá sabendo. Assim, até hoje, cara. Até hoje. Pô, cara, o Cici saiu da banda. E aí, pai, bola. Boa história, né? Contando uma história. Sim. Pô, cara, e aí a gente tá sem vocalista, cara. Queria ver se você não queria, se não te interessa e tal. Cara, e tem um lance interessante, né? Antes dele chegar lá em casa pra fazer esse convite, né? Eu tive uma crise lá, né? Existencial, né? Coisa de adolescente. Porque, cara, esses caras são tudo velho. Eu hoje sou velho. Eu tenho até você hoje. imagina ele. Já era, naquela época. Eles já eram. Então, tipo assim, eu fui adotado pela banda, né? Que eu era muito moleque. Eu tinha 16, 17 anos, né? Era muito moleque. Então, assim,
eu tava numa crise, cara, desempregado, sabe aquela coisa, né? Sim. Era solteiro, pai, mãe, reclamando, não sei o quê. Eu já tinha terminado meus estudos, mas não, né? Não tinha ligado uma coisa na outra, né? Posto a aplicação na coisa. Então tava ali assim, né? Sem saber o caminho. Aleatório. E o principal, né? A minha crise não era só com questão profissional, né? Era relacionado mesmo ao ministério, porque assim, até então muita coisa daquilo que eu contei aqui já tinha acontecido na minha vida. Sim, né? sim. Por exemplo, essa persona meio rock and roll, né? Heavy metal. Meio alternativo, meio diferente. Sim. Isso já era uma coisa bem realidade minha, né? E eu já tinha, igual o Anselmo, eu já tinha várias composições, sem nem ter banda, né? Você já tinha uma identidade, então, na verdade, formada. Você já sabia quem você era, né? E eu mostrava minhas músicas pro Samuel, então ele sabia que tinha uma coisa ali, né? Então, assim... Cara, nesse dia eu tava numa crise, eu tinha acabado de ajoelhar na minha cama e pedir a Deus uma resposta. Nossa, meu irmão. Cara, e ele chama lá no portão. Eu sequei a lágrima do olho para ir lá atender ele. Nossa, meu irmão. Aí eu fui lá falar. Na hora. Deus é rápido. Instantâneo. E aí eu fui lá e quando ele falou isso, cara, eu fiquei assim... Cara, foi aquele choque, né? Caramba, Deus respondeu. E eu falei, pô, mano, eu topo, mano, eu vou lá. Qual que é o dia do ensaio? Era quarta-feira. Era quarta-feira e, cara... Na garagem do Rogério. Que incrível, mano. Não, então aí, quando eu fui pro ensaio, eu ensaiei... Eu peguei dois ensaios. Acho que no terceiro que eu conheci esse cara, ele tava numa viagem de marinha. E aí, os 2 ensaios que eu fui, ele não tava presente. Entendi. Quando ele apareceu, acho que foi isso, acho que foi um terceiro ensaio. Eu não vou lembrar. Pô, eu fiquei meio assim, sabe? Eu achei que... A impressão que eu tive, assim, pô, acho que ele tem uma cara meio ele é meio carrancudo, né? Ele não gostou de mim? Eu acho que esse cara não foi com a minha cara, não. Eu fiquei assim pensando. Porque, cara, pensa bem, não é muita realidade dele, porque o Anselmo sempre foi um cara bem assim... Mas o restante da banda, né? Tinha um jeito mais certinho ainda mais certinho. E aí eu era diferentão, mano. Cabeludo, andava com as bermudas toda rasgada, camisa de banda, entendeu? E é assim que eu fui. Entendi. Né? Headbanger, né, mesmo. Entendi, e quando cheguei ali, velho, e a galera mais, né, com um visualzinho mais sóbrio, e eu falei, pô, cara, será que é isso mesmo? Porque e tal. Aí quando ele apareceu, eu falei, pô, mas esse cara não gostou de mim, não, tal. Que foi assim, foi uma primeira impressão, assim, de poucos minutos. Sim. Porque aí ele falou, pô, cara, vou te levar em casa. Mano, acabou. Exatamente. No caminho pra casa, mano, eu falei, velho, esse cara pensa que nem eu, mano. E sabe o que eu fico mais Muito assim? legal. Porque pra gente contextualizar a questão, tipo assim, vocês começaram então uma banda, e aí dentro desse início, já uma banda já voltada, né, pro evangelho, pra pregar missão, ali uma missão, já com um senso de propósito muito claro, que é pregar a palavra, né, de Cristo. Desde antes de nós. Isso, Desde antes. Isso, sempre foi. Só que aí, né, teve uma mudança ali basicamente de estilo musical, né, basicamente, né, de um visão. reggae e pra uma coisa... Eu curti muito o som de vocês, cara, sério. Eu assisti lá o clipe, né? Tem uma pegada um pouco... um rock com... Lembrou até umas músicas assim, um pouco o Charlie Brown, uma pegada mais, sabe? Sim. Mais não hardcore, mas tem uma pegada... Tem várias influências ali, na verdade. Tem até um pouco do reggae também, tem um pouco também. Isso. Mas assim... É porque tu não mais ouviu, acho rock. que são reggae mesmo, Sim. que tem reggae mesmo. Muito mais. Mas tudo voltado... Mas assim, você vê... Porque, cara, dentro do meio evangélico, hoje, eu acho que isso é legal a gente trazer, porque aqui a gente tá aqui pra quebrar assim, a ideia, essa libertar de visões, né, de paradigmas, né? Pra quebrar paradigmas, né? Eu acho que a grande questão é essa. E eu imagino, pô, a galera, né, tá acostumada mais com aquela coisinha, né? Tal, ali, falar, não sou de banda evangélica. Já imagina, nossa senhora, Senhor, não sei o que, tal, não sei o que, enfim. E aí... Vocês vêm com esse estilão todo diferente. E também a questão da diferença de idade também, né? Então, de repente, isso daí no início... Como é que foi unir todas essas tribos assim? E, principalmente, como é que foi apresentar para o meio evangélico? Porque aí vocês começaram, a partir daí, caminhar para poder apresentar esse trabalho. Nem como é que foi? Foi bem recebido? Não foi? Como é que foi essa introdução assim, da banda dentro desse propósito de pregar para o meio evangélico com essa cara totalmente assim, de várias tribos diferentes ali tocando rock? Quando eu entrei na banda, né?
a banda já tocava no meio evangélico, né? Tanto é que eu conheci a banda, foi num evento de rua, a primeira vez que eu ouvi o Pescadores. Depois eles tocaram na minha igreja, onde eu congregava, na Igreja Batista. Legal. Ali já rolou um flerte nosso. Por quê? Porque eles tocaram e nesse dia eu também cantei umas músicas de rock. Cantei Resgate, não sei se foi Oficina G3. Eu cantei música de 2 bandas. Assim. E aí eles até ficaram brincando, mexendo comigo. Pô, a voz igual do Charlie Brown, igual do Chorão, não sei o quê. Ficou essa... Porque o meu timbre é parecido. Sim, muito, E aí ficou essa coisa, né? Ali já ficou uma coisa clima. meio... Já rolou um clima ali. Né? Quando aconteceu da saída do outro vocalista, acho que foi meio que uma unanimidade. Todo mundo falou, cara... Né? Porque todo mundo já queria uma coisa assim. Porque, vamos lá, isso é... beirando 2000, né? 99, 2000. Era o som da moda, entendeu? Era o rock 2000, atual, era isso, né? Era Charlie Brown e tal. Então, assim, era a oportunidade de fazer um som mais atraente, né? Mais dentro do contexto do que estava rolando. Perfeito. E aí foi isso, cara. E nas igrejas, cara, é muito legal isso, falar disso. Porque, como o Anselmo falou, a banda, ela sempre teve esse compromisso com a pregação do evangelho, sabe? Com o testemunho. Então, assim, quando eu entrei pra banda, casou perfeitamente porque eu também já vinha dessa pegada. Sim. Né? O evangelho já estava acontecendo forte na minha vida. Sim. Né? Eu só trouxe isso pra música, né? Porque até então a música era só um sonho. Nunca tinha se materializado. Se materializou com a banda. Amém. Então, quando eu trouxe aquilo que eu já tinha de bagagem, de história, de vivência, né? Pra música, né? Sim. Pra pregação cantada, cara... A gente tocou, sentido. Cara, no início a gente tocava em Bleia. Bleia era a igreja que a gente mais tocava. Parece que a gente era dessa Assembleia. Que era o lugar que a gente mais tocava. Sério? E é bem tradicional eu lembro... Cara, a gente tem uma música chamada Paredão Azul. Cara, é a música mais pesada nossa. Uma das, né? Talvez seja a mais pesada. Né? E é uma das mais tocadas também. E é uma das mais tocadas, mais pedidas. O pessoal pede. É uma das mais pedidas. Só pra fechar, né? Porque Paredão Azul... eu lembro da gente tocar numa bleia que, cara, era muito do repleplé. E, cara, a gente tocando, eu cantando, fazendo tudo que eu faço, né? Na música, gutural e tal. E as velhas rodando, cara. Mano, imagina as velhas rodando, e a gente tocando ali. E elas rodando. Eu falei, velho, que loucura. Parecia uma roda punk de velhinha. Eu falei, que isso, mano. Mas porque o nosso som carrega muito... a coisa de Cristo, Deus. Carrega Deus. A presença de Deus. É isso. E a gente sempre ora a Deus pedindo isso. Que a gente venha carregar a presença dele. Sabe? Que não seja a gente. Nunca. É isso. Sabe? Não é como eu canto bem ou como eles tocam bem. Não tem nada a ver com isso. É a presença de Deus no lugar. E sempre foi assim. Então, cara, a igreja logo sente isso, né? E se você me permite um adendo aqui, falar sobre o restante da galera, né? O Cici, que saiu da banda, é um cara muito de Deus, um cara top, a gente é amigo até hoje. Já tocamos junto de novo, assim, Samuel, em evento. Que maneiro. Não sei se ele ainda tá com banda, né? Tá. Ele é ministro de louvor lá na igreja dele. Já esbarramos com ele várias vezes. Samuel é um cara espetacular que a gente ama até hoje. O Naldinho e o Rogério. Naldinho batera, Rogério o outro guitarra. Só, né? E o Fumaça, que é o baixista, né? Que também entrou depois da gente. Esses caras são de Deus pra caramba. Muito. Caraca, não, os caras são, entendeu? Porque às vezes até eles seguram um pouco eu e Dudu. Eles são de Deus mesmo, os caras são... Sabe, eles são pé no chão, sabe? E a gente convive com ele. Então a gente tá falando aqui, por quê? Porque há um estereótipo, né? Sim, então, é isso que eu gosto de há um estereótipo. De trazer, assim. E eu posso testemunhar, né? Eu falo onde eu vou sobre esses caras aqui, porque a gente viajou muito, a gente tocou em muito lugar, a gente teve muitas oportunidades de fazer besteira. Sim, né? Eu imagino, com certeza. E nem o Dudu, na época, o Dudu era o único solteiro, nem o Dudu, cara. Eu dou testemunho disso. Sempre foi de Deus. Eventos seculares que nós tocamos, e foram vários, a gente não arregava, tipo assim... Cara, eu tenho uma parada pra contar dentro disso aí. Vamos formatar aqui, pô, a gente tá num evento aqui, pô, que não é cristão. Então, não.
A gente ia lá para pregar, para tocar. Trazer a presença de Deus, Exatamente. é isso. E aqui que eu friso uma coisa, né? Isso aí sempre foi assim. Porque assim, A gente o nunca ambiente, negociou. o ambiente não pode mudar quem nós somos. Na verdade, a nossa presença... De novo aqui. Cara, também, em nome de Jesus. Porque, Exatamente. meu irmão, porque assim, existe uma diferença. Existe a diferença daquele indivíduo que sabendo... Eu lembro de uma passagem aqui do semeador que jogando a semente no terreno rochoso... Pelo terreno rochoso não ter profundidade em si, a raiz não conseguia ter profundidade em si mesmo, ela acabava morrendo a plantinha. Então, assim, é uma passagem da Bíblia, essa pro pessoal que está em casa. A grande questão é isso. Quando a gente não sabe quem é, a gente não tem raiz, não consegue firmar nossas raízes em nós, e aí o ambiente muda quem nós somos. Ele destrói a nossa identidade. Então, não é para isso. Na verdade, o nosso convite, e o convite principalmente daquele que tem Cristo em si, eu creio, que é a tua presença firme em você saber a tua identidade, quem é que é em Cristo. Você mudar o ambiente. E você poder pregar para o ambiente com a sua vida, não com palavras. Então, deixa eu te contar uma história aqui que vai te impactar. Fala dentro comigo. disso que ele falou, cara. Já teve duas situações. Primeiro eu vou falar de uma situação que, voltando um pouquinho no que a gente estava falando, né? Da gente tocar numa igreja, né? E quando a gente começar a tocar, gerar aquele clima de estranheza, né? Sim. Que som é esse? O que é isso? Principalmente quando eu faço... Porque assim, eu venho... Não só eu gosto do rock alternativo e tal, como você falou, Charlie Brown, uma coisa mais pop, mas eu venho de um contexto de heavy metal, cara. Sabe? Uma banda que é minha banda do coração até hoje, que me impactou, assim, musicalmente falando, é Sepultura, Sim, cara. Então, caraca, assim, então... eu tenho o lance do vocal gutural comigo muito sim. forte. E eu sempre... é isso. Vamos tocar na igreja. Né? Às vezes os caras falam assim, Dudu, segura um pouco a onda. Mas não dava. Quando eu ia ver, tava soltando o berro ali, né? Então... Já teve ocasiões onde, assim, Deus se manifestou muito forte, né? E trouxe, assim... Tipo, palavra de revelação, coisa que o ambiente, né? Que trouxe familiaridade, né? Vamos dizer assim, né? Que trouxe identificação. Caramba, né? Então já aconteceu, né? De pessoas, né? Receberem a Cristo de forma muito sobrenatural no nosso evento, entendeu? Da gente poder estar ali e falar assim, ser canal. Né? Ser canal. Inclusive, gente que tá lá fora, não, por causa da música, parar e ficar lá fora e no final se converter. Caramba. Glória a Deus. Teve um evento específico, foi numa Assembleia de Deus, acho que o Fumaça congregava nessa igreja, né? Lá em cima na colina, né? No bairro São João, lá em cima. Deus falou assim, no meu ouvido, eu escutei Deus falar assim, chama um rapaz de boné vermelho. Mano, dentro da igreja não tinha ninguém de boné vermelho. Eu falei, cara, não tinha tá lá fora, tá lá fora. Caramba, rapaz. E eu falei assim, cara, e aquilo, persistindo, chama o rapaz de boné vermelho, chama o rapaz de boné vermelho. E eu falei, pô, mano... Vou dar um de doido. Aí dei. Vou responder. Falei, cara, Deus tá falando aqui no meu ouvido que tem um cara lá fora que tá com boné vermelho. Isso no meio da música. Né? Tem um esquema aí que a gente já tem, né? Sim. Baixa o som, né? E eu começo a ministrar, começo a falar. Então, falei, cara, tem um cara lá fora que tá de boné vermelho, assim, Deus tá me falando aqui. Velho, aí comecei a falar um monte de coisa pro cara. Daqui a pouco o cara brota na porta. Nossa. Mano. Quando ele brotou na porta, eu falei, mano, vem cá. Vem cá, se você não vir aqui, eu vou aí. E aí o cara veio. Sabe? Pra você ter uma ideia desse tipo de coisa. Mas rolou muito. Porque, assim, até hoje rola. Sabe qual é a questão que eu fico impressionado? Eu acho que isso é um ponto legal pra gente trazer dentro da nossa proposta de romper algumas visões. Cara, vocês estão falando aqui de uma banda que tinha uma divergência de idades, uma banda que tem uma divergência de imagem comparada ao que se espera de uma banda evangélica. Vocês estavam em um ambiente que, de repente, aquilo ali poderia causar uma estranheza. E aí, com certeza, em vários ambientes, como você está dizendo, né? Mas causava. Não, a princípio eu acho que até hoje causa. Provavelmente até hoje causa. Exatamente. Porque existe um estereótipo muito grande. Na verdade, existe uma limitação do que as pessoas acham do que é ser cristão. Do que é. E aí existe aquele julgamento, né? Tudo que é definido é limitado. Isso dentro do ambiente religioso, por incrível que pareça, é maior.
é maior, muito grande. existe um julgamento muito forte. É muito E grande. isso que eu acho que afasta muitas pessoas da igreja. Eu acredito que esse julgamento pesado do que você tem que ser. Na verdade, qualquer um pode carregar Cristo em si, com as suas identidades, com as suas... Só que carregar Cristo é muito além de definições, né? Tudo que é definido é limitado. Eu costumo dizer isso. Se você define muito uma coisa, você limita ela, porque o que é definido é limitado, tem um limite. O que não é limitado de Deus é o infinito, é o ilimitado. Ele não tem uma definição, não dá para caber no definido limitado que somos nós, a infinitude de Deus, eu creio. Então, assim, não temos que definir quem é Deus e como ele se manifesta. Tem que manifestar, Deus manifeste da sua forma. Acho que é sobre isso. E assim, eu vejo essa coragem de vocês. E assim, mas a minha questão é que, assim, em vários momentos, provavelmente, vários ambientes evangélicos devem ter recebido vocês com uma estranheza. E como lidar com isso, assim? Porque quando o mover de Deus aparecia através da pregação de vocês, como nesse caso do boné vermelho do rapaz, pô, aí as pessoas, pô, Deus está se movendo. Beleza. Exatamente, Aí aceitavam. Agora, já aconteceu o caso de vocês, por exemplo, tocarem em algum lugar e a galera olhar de lado, sentir esse julgamento, essa coisa meio, não, isso daí... Então, já o que ele aconteceu falou. isso? Isso aí quase que sempre. Entendeu? Onde a gente chegava para tocar era assim. Mas é muito legal ver como que a presença de Deus ela muda o ambiente. Exatamente. Sabe? Não é só porque nunca foi sobre nós. A gente já chegou em lugar e acabou a luz. E a gente tocou acústico. Ou a gente nem tocou. Eu fiz uma ministração em cima das trevas, da escuridão, sabe? Nunca foi sobre assim, ter que tocar. Nunca foi tipo assim, a gente chegou aqui para tocar, a gente quer um som bom, a gente quer um ambiente favorável, né? Já chegou para tocar para ninguém em ambiente... Vamos lá, falamos do religioso, agora vamos pro secular. Sim. Cara, um amigão, cara. Ele até hoje ele é amarradão no nosso som, né? E ele é do secular, sempre foi. Nunca foi cristão, assim. Sim. Mas é um cara muito admirador, cara. Tanto da gente como pessoa, quanto da música. Sim. É o Benhu, né? Nem sei se o Benhu tá mais em Cabo Frio, mas ele era de Cabo Frio, tinha banda e tal, não lembro também qual era o nome da banda dele, mas ele sempre queria, porque dois caras que são muito fã da gente, né? Era o Benhu e o Lucas, né? O Lucas Miller, né? O Lucas sempre queria colocar a gente nos eventos, levava a gente para entrevistar lá no jornal, né? Ele trabalhava na Folha dos Lagos. Então, ele sempre queria colocar a gente em tudo que ele fazia. Sempre gostou demais da gente. O Benhu, nesse evento, colocou, né, arrumou pra gente tocar nesse evento. Totalmente secular, só com banda pesada, mano, sabe? De peso. E eu falei, cara, vamos lá. E eu sempre fui assim, muito, muito topa tudo, né? Sim. Vamos. E, cara, quando chegou lá, assim, era nítido. O ambiente de hostilidade, o clima de hostilidade era muito grande. A ponto de o show tava bombando, tava todo mundo dentro daquele ambiente ali e tal, não sei o quê. Tava cuspindo gente pelo lado. Foi numa casa toda de madeira. Não sei se o nome era Casa de Madeira, ou o pessoal chamava de Casa de Madeira. Era tradicional lá, show de rock. Todo show era lá. Velho, o que eu vou falar aqui é um troço muito particular. E eu vou falar assim... Tu falou da verdade, né? Eu gosto muito de me ater à verdade. Então, eu vou falar só o que a gente sabe. Eu não sei dos bastidores disso, eu não sei o que veio depois disso. Eu sei o que aconteceu ali. Eu lembro. E até hoje é um troço assim, difícil de acreditar pra gente. Né? Cara, quando a gente foi, o ambiente estava cuspindo gente pelo ladrão. Sabe? Disso, porque era uma casa e tinha o quintal ainda, rua. Cara, ficava cheio de gente até na rua. Era muita gente, muita gente. E lá dentro, cara, eu lembro que antes da gente tocar, cara, não dava pra entrar no lugar. E era grande. Era um bar, né? Sim. Era grande. Não dava pra entrar. Meu irmão, quando passaram pra gente, todo mundo saiu. Foi passar o som. O pessoal foi pro quintal, o pessoal foi pra rua. Cara, ficou vazio lá dentro. Pra não dizer que assim, não tocou pra ninguém... galera que congregava já comigo, né? No contexto da igreja, ficou ali. Uma meia dúzia, cara. No máximo uma dúzia de pessoas, né? Ali, saca? Garotada que andava comigo, que ficou ali. Caraca. E a galera não deu nem oportunidade de vocês começarem a tocar e fazer os outros. A galera já viu vocês. Não, parece. É porque a gente é espiritual. Fora do contexto. É espiritual também. Cara, não, tipo isso, assim, quando a gente não tinha nem tocado. A gente começou a tocar, os caras não gostaram do som, saíram. Sim. Não, a gente não tinha nem tocado, cara. A gente, cara, foi pra tocar, né? Montando som e tal, não sei o quê. Galera, ó, subiu todo mundo. Então, cara, ficou ali ninguém, só a nossa galera ali. Falei pra eles, meu irmão, o que a gente veio pra fazer aqui, a gente vai fazer.
vamos trazer a presença de Deus. E, mano, e foi. E, cara, velho, de repente, assim, eu canto muito de olho fechado. Pra mim, tava cheio de gente. Porque, assim, teve uma presença que encheu o lugar, mano. Sabe? Isso um é negócio doido, velho. Doido. Quando eu abri o olho, eu vi que já tava vazio. Mas de olho fechado, meu irmão, parecia estar lotado. E tinha uma mulher, né? Jovem senhora, mas senhora, né? Assim, parada em pé, de mão no queixo, ouvindo a gente. Assim, ó, numa porta. Aí a galera ficou ao redor. Eles Lá saíram fora. do ambiente, mas ficaram... Sim. Ouviram, obviamente, né? Sim. Ficaram lá fora e tal, não sei o quê. E ela tá ali. E eu tô tocando, tô ministrando e tal, não sei o quê, e presença, e, né, eu me entrego. Se você vê um show nosso, um evento nosso, você vai ter oportunidade, mano, você vai ver. Eu vi o clipe, eu vi as caras piro, maneiro, eu dou uma cara. aspirada mesmo, sabe? Isso é maneiro. Então, cara, o Thiago sabe, Thiago já me viu tocar. Thiagão já Eu vi. dou uma aspirada, mano, sabe? Eu dou uma aspirada mesmo. Um troço assim meio Aleatório, extraterreno, meio- extraterreno, Mas- E sabe? é da hora ali, né? É. Exato. Que é a presença de Deus me Sim. deixa bêbado. Eu fico Sim, doido. sim. E aí, cara, daqui a pouco eu olho pra aquela mulher, ela tá chorando. E chorando. Cara, a gente não tinha nem terminado de tocar a última música. Ela me chamou a gente e falou: eu sou a dona desse lugar e Deus tá me chamando de volta. Eu já Aleluia. fui já pertenci, já fui da igreja. Não Acho lembro qual que foi o era tempo que ela Casa de usou. Madeira mesmo. É, era o nome. ela falou: eu vou fechar esse lugar. Que isso, mano? Um mês depois o lugar fechou. Que Era Casa de isso, meu Madeira, irmão? tenho certeza. Era lá em Cabo Frio. Eu só sei até aqui. O que aconteceu depois, se fechou por causa disso, não fechou. Eu não sei. Eu só sei, mano, que a mulher falou isso pra mim. Cara, isso daí é muito impactante, cara. Rapaz, e sabe o que Aí eu eu quero falei assim, frisar? aí eu falei pra ele assim, caramba, cara, eu voltei, eu fui embora pra casa meio em crise, assim, meio constrangido, que eu falei, velho, eu fui pra fechar o lugar, mano. E sabe o que eu quero, assim, frisar maneiro. aqui também, cara? Foi doido Não é- demais isso. Não é mano. um julgamento, sabe, cara? Não é um Não, julgamento no jamais. sentido assim, porque às vezes as pessoas, cara, olham pro evangelho, assim, como se fosse uma coisa que, tipo assim, tá aqui pra apontar dedo, tá ligado? Já dizer Não. o que é certo, o que é errado, Não, o que é. não, não, Meu não. irmão, não é sobre essa questão. É sobre. É sobre muito mais. Fazer justamente esse processo de metanoia, de mudança de mentalidade e direcionar a pessoa para aquilo que é a reta ordem do bem, daquilo que é próspero para a vida do indivíduo. E aí o Exato. indivíduo decide o que é próspero ou não. Isso é uma conversa muito particular que o indivíduo tem, porque assim, muita gente, quando eu falei, por exemplo, eu era um cara que bebia não sei quanto de cachaça, que não sei o que lá, eu não tô falando que quem toma uma cerveja ou quem toma um vinho tem problema com isso, ou quem, meu amigo, não sou nem eu que tô julgando isso, ou eu Não é. acredito que também vocês partem da Não, mesma filosofia. jamais. Na verdade, isso é uma conversa muito em particular que o indivíduo vai ter com Deus, Cada com esse um Deus. vai saber de si. E vai saber se tem que parar, se não tem que parar Que nem eu te aquilo. falei Se o tem... lance da roupa. Exato. Ninguém falando Exato. comigo. É. Então, assim, não é que rock é do capeta, do demônio, que não é que. mas tem que ser rock então cristão, não pode Tem ser que ser- Não, nada a ver. ninguém a tá gente falando até tava sobre conversando lá fora sobre isso, né? Sobre a estratégia de você ter um projeto. viés, um projeto secular. Sim. Para você comunicar de uma forma diferente também. Sim. Infelizmente, o Pescadores, né? A gente é muito rotulado como banda gospel, né? Sim. E foi uma coisa assim. Hoje assim, nós somos desencanados disso. Mas por um bom tempo, né? Eu, então, quando mais novo, cara, eu ficava em crise, porque eu não queria que rotulasse a gente como banda gospel. Não, a gente não é Eu sei banda que é gospel. isso. Teve uma época que a gente se autodenominava PDA, né? Apresentavam a gente, na verdade, né, nos encontros de motociclista como PDA, né? Porque é Pescadores de Almas, né? Sim. Entendeu? Aí pra não parecer falar, que era né? tão Pra não crente, soar né? tão crente, né? Exatamente. Não, mas isso aí não foi nem ideia nossa, não. Isso aí Não. as pessoas convidaram a gente, começou com um... O pessoal do motociclismo, cara, sim, que rotulou assim, o Sempre PDA, levava o a gente. PDA. Ficou até por um tempo com PDA. Mas, sabe... Porque existe. Aqui o que é legal é ver esse contraste, que existe tanto um preconceito do rock e tal, dessa questão dentro do meio evangélico, e existe um preconceito, às vezes, do evangélico, todo mundo se no meio. exatamente, Então isso, vocês ficam entre a cruz e cruz Não, e espada, exato, cara. eu sempre falei isso. A gente tá Exatamente. na encruzilhada do negócio. Encruzilhada, meu irmão. E como é que, cara, Crossroads, como é que é né? desafiador, né, cara, isso, né, cara? É. De vocês quererem pregar algo, mas assim, porque na verdade toda música prega. Toda música é um tipo de pregação. Exatamente. E Toda música entra prega. lá no subconsciente. Entra. Exatamente. É por isso que eu falo também, é assim, eu A falo muito música sobre isso.
o que você consome como cultura, música, texto, livro, áudio na sua casa de qualquer natureza, cara, aquilo ali entra e começa a fazer parte da estrutura da tua casa, de quem você é, né? Então, assim, uma música, às vezes, tá pregando sofrimento ali, tudo, mas tá pregando sofrimento. Tá pregando, é uma pregação. É real. Pô. É real, pô. Entendeu? Musicoterapia hoje, a gente sabe as frequências musicais e como que induzem o estado mental neurológico. Isso daí é comprovado, é neurocientificamente comprovado. Então, assim, como que isso pode influenciar positivamente a vida de uma pessoa, né, cara, nesse sentido? E esses preconceitos, tanto dentro quanto fora, quanto que limitam. Exatamente. Né, cara? É algo que pode ser positivo, né? E assim, cara, como que é desafiador para vocês, assim, essa questão de se colocar? Porque, na verdade, vocês querem pregar não só para quem é evangélico, mas vocês querem pegar e pregar a verdade de vocês para pregar, simplesmente tocar e fazer o som de vocês e pregar aquilo que vocês acreditam. Não é sobre religião, né? Não é. É sobre Deus, sobre amor, sobre aquilo que Deus pode fazer na sua vida, né? Que é a nossa realidade. E dentro disso aí tem uma história legal. Lembra que você falou, o lance de se tornar pastor, né? Eu, Dudu. Cara, houve um movimento que transformou a nossa vida. Que, abençoou a gente pra caramba. E aí eu acho que vem aquela situação de eu começar a acreditar na possibilidade de ser pastor. Enfim, mudou a minha mente. E foi pra mim também, agora que eu tô lembrando. Eu também não tinha essa concepção pastoral antes. Não, e pra você também. Que foi um evento, que era um evento internacional chamado Tribal Generation. Olha isso. Que chamaram a gente para participar. Você vê que a gente é tão tosco. Que a gente... um negócio... Quase que a gente não vai. Não, quase que a gente não vai, porque a gente não quis. A gente achava que não sei o quê. Tava eu igual um doido, tentando vender o peixe para eles, né? Porque foi um cara que a gente conheceu, assim, aleatoriamente. Ele era pastor, mas um cara também fora da caixinha também. Muito doido. A gente ensaiava na casa do Rogério, né, do outro guitarrista, na garagem dele, que é de frente pra rua. A garagem dá na rua, não tem nenhum quintal, né? Dá pra rua. E o pessoal ficava ali na rua, cara, assistindo o nosso ensaio. O dia de ensaio era top. Muito bom. E esse cara brotou ali. Aí foi assim que a gente conheceu ele. E aí depois ele, Washington Cavalcante. Vamos trocar uma ideia, tal, não sei o quê, papapá. E aí convidou a gente para esse tocar nesse evento. E aí como é que foi? E passou vídeo, clipe, um montão de coisa. Evento internacional, né? Tentando incentivar a gente. Nossa! Não, cara, não tem nada a ver. Troço lá em Uberlândia. E a gente não queria ir. Cara, ele teve que fazer um esforço tremendo para convencer a gente. E aí a gente foi pro Rio, não foi? A gente foi Fomos de ônibus a primeira vez, né? Fomos de ônibus cara, do evento. Tipo assim, vai vir um ônibus e tal. Eu falei, mano, vai vir um catajeca desse da vida pra levar a gente até lá no em Uberlândia. Como é que vai ser a gente de ônibus e até lá, não sei o quê. E os meninos viram, 16 horas de viagem, que loucura. Mano, os caras mandaram um ônibus, parecia um prédio, mano. Que isso, grande cara. ônibus. Top. Tipo assim, ônibus leito, mano, tal. Cara, aí, Baby do Brasil, no ônibus, com a gente falei, caraca, mano. Ele não é a Baby. Desse jeito. Eu falei, mano, onde é que Deus tá botando nós, cara? Tipo assim, uma galera muito louca, velho. Tipo, o visual dos caras, né? Sim. Galera bem underground mesmo, sabe? Várias bandas ali, aqui do Rio, acho que foram umas 5 bandas, né? Pessoal do Metanoia, pessoal da S8, várias bandas, cara. Caraca, né? Mas era um evento. É uma perguntinha assim: era um evento cristão ou não? Cristão de rock. Mas e vocês foram, e assim, agora, nesses eventos cristãos, por exemplo, tinha muita gente provavelmente do rock que não era cristão. Aí a gente. E vocês provavelmente já falaram sobre. Era um mega evento, era lotadíssimo. Sim. Não, E vocês já pregaram com certeza para pessoas do rock que não eram cristãs. Isso. Como é que é a recepção disso, assim? Como que vocês abordam sobre Cristo por uma pessoa que não é cristã, do meio do rock, completamente diferente do ambiente de vocês? Porque, assim, existe uma dificuldade, uma barreira? As pessoas, não fala comigo sobre isso, não quero. Como é que é isso, cara? Cara, sinceramente, é como eu falei, né? É engraçado, né? Que a receptividade, às vezes, né? Você vê que não sei se isso tem a ver com a religiosidade humana, né? Não é religiosidade talvez imposta pela própria religião, mas uma religiosidade que vem de dentro para fora, né? Sim.
Tem gente que tem, né, o seu credo, né? Aquilo que acredita como religião e não percebe que aquilo ali é religião, né? Dentro do heavy metal tem muito disso. Né? Cara, já conheci muitos metalheiros extremamente religiosos quanto aquelas convicções. Então, assim, nesse aspecto é muito parecido. Né? Você tocar um rock num ambiente extremamente religioso, aquela estranheza, às vezes também no secular, quando você vai tocar um som cristão, né, que o cara já sabe, né, de repente já entra no show sabendo, né, que tem um rótulo, né, com esse preconceito, mano, o cara também já entra com aquele julgamento, mano. Então, assim, na verdade, o mesmo efeito que acontece de um lado é o que acontece no outro, cara. O ser humano quer Deus. Todo ser humano quer Deus. Não interessa qual é a sua concepção de Deus, né? Quer Deus. Sim. Quando a gente começa a tocar que a presença vem, mano, vai impactar um lado, o outro vai impactar todos. Saca? Então, assim, mesma coisa, mano. Mesma coisa. Uma das vezes que a gente tocou na Casa dos 500 Anos, evento que o Lucas fazia, esqueci qual era o nome, Juventude Rock, alguma coisa assim, que ele fazia, e ele sempre gostava de colocar a gente. Cara, eu nunca vou me esquecer disso. A gente acabou de tocar, né? A galera tinha compromisso, porque acho que foi num domingo, era num domingo à tarde, né? De tardinha pra noite. A gente tocou, os caras ainda foram pra igreja deles, pro culto. Eu sei que eu fiquei, só ficou eu da banda ali no lugar e a galera da minha igreja que, cara, eles eram a nossa cobertura. Tava sempre junto, né? Velho, você não tem noção da quantidade de gente, de filho de crente, de crente afastado, que veio falar comigo. Caraca. Garotada, meninas. Pô, cara, posso falar com você, cara? Aí o maluco falou pra mim, velho, quando você tocou aquela música, meu irmão, aqui como é que eu tô? Cara, parecia que tinha uma eletricidade no meu corpo, cara. Que parada doida, mano, e tal, não sei o que. Desse jeito, mano. E até indivíduos que não necessariamente eram cristãos. Não, eles não eram cristãos. Eles não eram cristãos, sabe? Então, assim, pra você ver que o efeito é o mesmo. O ser humano que é Deus. Sabe? A gente já tocou em lugares, cara. Por exemplo, a gente tocou lá em São Gonçalo uma vez, né? Que, cara, eu comecei a falar, falando, velho. Tem alguém em casa que tá ouvindo essa palavra e tal, não sei o que, velho. Eu quero te desafiar. O cara brotou. Caraca. O cara tava em casa. E veio falar pra você isso. O cara tava muito bêbado, mano. Muito. Era o dia dele de chapar. O cara veio, mano. O cara veio. Entendeu? Ele foi tocado onde ele tava, velho. E foi falar contigo e veio falar com a gente. Nossa. Mano. Eu tô vindo aqui porque eu tava em casa. Eu tava em casa e eu... Gente bêbada a gente sempre atraiu. Não, eu até falo o seguinte, mano, se não tiver um bêbado e um cachorro, pra mim... Não tem. Tem alguma coisa errada. Tem que ter um bêbado e um cachorro. Se tem, opa... Ó, o cachorro chegou, cadê o bêbado? Cadê o... Aí brota o bêbado. Mas dentro daquilo que você perguntou... Sim. Na verdade, é uma coisa natural. Porque a gente não tá ali, tipo assim, com folhetinho e tal. Não, a gente só fica ali. E aí, aquelas pessoas que foram tocadas, que gostaram do som, elas vêm conversar com a gente. E a gente vai conversar naturalmente. E às vezes nem espera o som acabar, às vezes sobe no palco. Exatamente. Que maneiro, cara. Foi aonde? Miguel Pereira? Não, foi Miguel Pereira não. Foi aquele outro lugar do lado. Mais embaixo, São João de Meriti, pra dentro. Não foi São João de Meriti, não. Caraca, não lembro. Eu lembro bem de um cara de Miguel Pereira. Mas não foi Miguel Pereira. No final do show a gente teve que conversar com ele e tal, e depois ele mandou... Então, mensagem, mas não foi Miguel Pereira, não. Foi esse outro lugar aí, cara. Caramba. Dia Pedreira... Cara... É um lugar já foram pra muito canto, né, cara? Cara, com o motoclube, a gente, cara, eles levavam a gente em tudo que é canto. Porque era uma química muito maneira. Que eles entravam pra dar uma administração. Que é o Leão de Judá é um motoclube cristão. Sim. Mas eles são muito respeitados no meio secular. Pô, Águias de Cristo também, né? Também. É o maior motoclube, acho que... Mas o Águias ele é muito restrito ao meio evangélico. Ah, entendi. Infelizmente. Entendi. Né? É uma característica dele. Sim, princípios e tal. O Leão não. O Leão vai no churrasco mesmo dos caras loucaços. Se bem que o Águias hoje já mudou muito. Sim. Né? Sim. Mas o Leão sempre foi undergroundzão mesmo. Sim. Então, assim, por quase 15 anos, a gente caminhou junto com o Leão.
Então, maneiro, eles mano. levavam a gente pra Baixada, eles levavam a gente lá pra cima, tudo pra mesmo, Serra, eles levavam a gente pro lado de cá também, né? De Região Macaé, do Vale, São Francisco. tudo, Levava a gente pra Campos. tudo, Campos. Cara, que então a maneiro, gente tocava no Rio todo, mano. No Rio Caraca, todo, mano. assim. Então, assim, ali o ambiente é totalmente secular, mano. Sim. Então, pra eles darem a palavra era uma coisa, assim, de muito respeito Aham. do meio secular, dar essa... Aqui, ó, o microfone pra vocês Oportunidade. falar. Quanto pra gente tocar também. E a gente sempre foi muito grato, sabe? Muito humilde nesse sentido. E outra, o nosso som é 100% autoral. Né? Dava vontade de tocar uma música ou outra que a galera toca em eventos de motoclube, mas a gente não sabe tocar. A gente nunca parou pra tirar nenhuma música, sabe? Vocês Nada fazem o som do de que a vocês. galera... Então a gente fazia o nosso som e a galera curtia, porque eles vinham falar depois, cara. Cara, que Com a maneiro gente. isso. Sempre cara. foi assim. E evento, assim, onde tinha... Eu lembro um evento em Rio das Ostras. Que o Ostra Cycle, então, a gente tocou. Ostra Cycle, Cara, sim, por muitos anos. sim. Por muitos anos. Tinha uma galera xingando a gente, brother. A gente tocando isso, e mano? os malucos xingando, falando um monte de merda. E eu tô ali, mano, fazendo meu trabalho. Caraca. Nem esquentando a cabeça. Mas amando os caras, velho. Sim. Amando o tempo inteiro. Sabe? Não sei o que, esses caras. Cara, o tempo inteiro, assim, com muito amor, com muito carinho por aquela galera. A ponto de quando a gente acabou de tocar, aquela galera. E vieram tudo chorando falar com a gente. Que isso, mano. Ah, eu tô falando, pô. Pô, eu Não é, um cara? evento grandão. Cara. Muito top. Uma Não, sim, garotada, eu vi, cara. Uma garotada vir falar com a gente. Cara, com lágrimas nos olhos. Pô, cara, muito maneiro o som de vocês. Ué, eu fiquei assim, ué, mas não era o cara que tava xingando a gente aí, pô. Geralmente é a galera mais jovem. Porque aqueles caras Bem cascudão mesmo, aqueles motociclistas antigão, esse não, esses caras curtem heavy metal mesmo, aquele jeito deles lá. rock and roll, Agora, né? Aquele a rock and roll. molecada mais nova que tá lá, eles sempre se amarravam na gente. Porque o som acho que é mais compatível, né? E teve aquele que sim. veio chorando, né? O cara queria porque queria que eu cantasse a música do Charlie Brown. Pô, cara, canta Putz Indestrutível, cara. Esse aí... Chorão tinha morrido, tinha umas 2 semanas. Aí o cara queria porque queria que eu cantasse. Cara, você me lembra muito ele, cara. Cara. Chorando, velho. E sabe o que é esse isso? cara depois... Sim. Foi esse cara. Ele descobriu o endereço da banda no site. Cara, muito enfim, louco ele isso, mandou a mensagem, né? Ele voltou para Cristo, ele se converteu, estava firme na igreja. E como ele tem várias Família, histórias, né? cara. Tipo Sério, assim, tem mano? muito, tem Várias muito. histórias mesmo. É, Que a gente tinha um é que eu sou muito sem feedback. vergonha, não consigo terminar, mas eu tô escrevendo livro, né? Pô, que maneiro, irmão. Pescador de Caramba, almas, Edu. né, cara? É um pouco da minha história, né, com a minha história como pescador. Sim, na verdade a gente está falando aqui um compilado de histórias, assim, o que a gente está trazendo aqui é um compilado de histórias que, assim, desafiam a gente a contextualizar, no caso da música, né, a contextualizar um novo entendimento e conceber, né, novos desafios que são enfrentados dentro do propósito de vocês hoje, que é levar a palavra de Deus, que é pregar aquilo que vocês creem, que é pregar aquilo que, na verdade, que mudou a vida de vocês e que vocês viram a mudança para melhor. Amém. E vocês querem pregar isso sobre a vida das pessoas também. E assim, o que eu mais fico admirado, assim, e que é o que eu tô extraindo principalmente aqui, porque eu sempre falo isso, eu gosto de ler e eu gosto de entender as entrelinhas. Eu não me atenho só às palavras, eu me atenho mais ao significado por trás delas. E sabe qual é o significado que eu vejo aqui? São pessoas completamente improváveis de exercerem. Pô, você foi lá reclamar do som e tal, e hoje tá tocando na banda. Ou seja, você é improvável completamente. De repente, a divergência de idade, isso é completamente improvável. A mensagem completamente improvável pra você, que já foi ameaçado de morte no passado, já foi, de repente, uma pessoa completamente diferente. Você que, pô, cara, que um garoto muito mais novo que tava ali desesperado, de repente, sem uma noção, uma clareza de sentido, e que na hora que você pediu a Deus, da mesma forma que você se uniram essas histórias. Então, ou seja, Deus faz o improvável, meu amigo. Deus tira daquilo que é nada, a terra sem forma e vazia, ele faz tudo o que fez do nada. Então, assim, e mais incrível do que isso, olha o que vocês estão comunicando. Vocês estão ali e, assim, tudo bem, eu não tô, não é uma crítica, né, por outro lado, assim, por outro lado no sentido, não é que existem lados, mas existem, e cada indivíduo, eu acredito que tem um propósito, né, dentro daquilo que o senhor coloca. Como é que, por exemplo, uma pessoa ali de calça de linho, terno, bíbliazinha debaixo do braço, vai pregar pro skatista?
É difícil, né, mano? difícil. Como é que ele vai pregar pro surfista lá, que tá fumando baseado lá, que tá não sei o que lá? Cara, se você não chegar exatamente... Pô, mesmo com esse teu jeitão aí, cara. Linguagem, né? Fala, meu camarada, como é que tá aí? Beleza, senta aí, tá tranquilo e tal. Se não tiverem aqueles que se sentam, porque são as pessoas... Não, eu só prego ali pro meio evangélico, ali pro meio ou ali tal, não sei... Se não tiverem vocês, meu camarada... Cara, como é que é feito esse trabalho? Como é que a gente alcança justamente quem ainda não conhece essa palavra? Não é, eu não quero trazer assim, quem tá perdido, não é sobre isso, eu não tô querendo julgar quem tá perdido, mas como é que a gente alcança as pessoas que não estão? Cara, vocês estão fazendo esse trabalho, mano. Vocês estão indo nesses lugares completamente improváveis, por quê? Porque vocês são improváveis, cara. Só que vocês carregam dentro de vocês a mensagem de Cristo. Isso aí, na real, quando lá atrás, né, com 14 anos, Deus me chamou, foi o que me descansou, né? Porque até então eu tava numa luta, uma crise com Deus, uma luta com Deus. Porque eu falava, cara, eu não vim de lá, eu não sei falar com esses caras, com essa tribo, com essa galera, eu não tenho essa linguagem. E ele falou, fica tranquilo, porque você não vai falar de você. Você vai falar de mim. Não é sobre você, é sobre mim. Isso. Sabe? E eu vou... O que precisar ser mexido, ser transformado, eu vou fazer. E foi realmente, naturalmente isso, né? O processo, né? de caracterização, né? Vamos dizer assim, né? Veio natural e veio por ele, assim, sabe? Não foi uma coisa que... eu vou fazer isso, eu vou ficar assim. Né? Na verdade, não tinha essa intenção, né? Sim. Então, cara, é muito legal esse lance da linguagem, quando Deus ele se apropria, né, do que você está colocando, né, na mão de quem dele. você é, na verdade, se apropria de quem você é, da forma que você é para pregar a mensagem. A mensagem dele não precisa de você ser de uma forma, ou não ter barba, ou não ter esse cabelão diferente. Na verdade, depende de você se colocar à disposição. Amém. Entendeu? E eu sinto isso hoje na mensagem, porque, assim, é real, cara. Às vezes a gente fica muito assim, pô, mas se eu começar a ler aqui a Bíblia, eu vou ter que mudar meu cabelo, eu vou ter que mudar. Cara, vinde a mim como está, mano. Para de pensar no que tu tem que fazer, deixa ele, o peso, o fardo dele, mano. Ele fala... Exatamente. Sabe como é que é, cara? E não é sobre nós e não é sobre a nossa capacidade. Pô, aí tem um texto que pra mim é muito top, que é aquele lá de Atos 2, na descida do Espírito Santo, quando tem uma galera em volta, mas aqueles que são batizados com o Espírito Santo, eles começam a falar em línguas estranhas. Línguas estranhas, não porque era a língua dos anjos, língua celestial, não. Eles começam a falar em idiomas que eles não sabiam falar. Porque ali em volta tinham medos, tinham persas, egípcios, né? Exato. Então, etíopes e aqueles judeus que estavam ali, eles começam a falar nessas línguas. Então, aquelas pessoas em volta ali, elas começam a entender no seu idioma a pregação do evangelho. E elas ficam maravilhadas. Está registrado lá, Atos capítulo 2. E eu entendo que é isso a pregação do evangelho, né? Você tem que falar do evangelho na linguagem que a pessoa compreenda, não na sua linguagem. Eu vi uma vez um relato, né? Eu li num livro um relato de um cara, pô, fico até arrepiado, um cara que foi pregar para uma tribo indígena, isso lá nos anos 70, uma tribo que não tinha contato com a cultura, né, nossa. Isso na Amazônia, mas não sei se no Peru, na Bolívia, enfim. E aí, chegando lá pregando o evangelho, querendo falar de Jesus, aí lá, Jesus é a videira verdadeira, não é isso? Está lá no livro, no Evangelho de João. Só que eles não conheciam videira. Lá o que eles tinham muito, a cultura deles ali, pé de caju. Então, quando ele foi explicar para eles, ele falou assim, ó, Jesus é o cajueiro verdadeiro. Cara, isso aí é tremendo. Por quê? Porque é para eles entenderem. Porque o cajueiro para eles era uma cultura ali muito forte. Em alguns lugares é o guaraná, outro é o açaí, né? E no caso lá era o caju. Então, a importância, falou, olha, Jesus é o cajueiro verdadeiro. E eles compreenderam a essência de quem era Jesus através disso. E é isso aí, né, cara? Você levar ao nível da pessoa para ela poder compreender quem é Jesus. Dentro da realidade, pessoa, dela. Né, cara? Isso é incrível. E você vai ver Jesus fazendo isso no Evangelho. Quando ele fala lá sobre pesca, quando ele fala sobre o tempo, quando ele fala sobre colheita, ou como você falou aí, sobre os solos. Ele faz isso. Ele leva o Evangelho ao nível intelectual da pessoa. O Evangelho é simples. Difícil é viver.
Agora, o evangelho em si é simples. Né? Cara, que incrível. Porque, rapaz, você falou uma coisa agora, olha, tão profunda pra mim, que aquilo é olhar, né, por trás do relato, assim, na verdade, o que não é... O que é bom que não seria o Senhor, que não seria de Deus é tudo, né? No sentido do que é bom, tudo que é bom é o Senhor. Então, assim, ele é o cajueiro, ele é a videira, ele é... Então, assim, não cabe eu definir, não, Jesus é a videira verdadeira, que tá ali. Meu amigo, na verdade, ele é aquilo de maior valor para aquela pessoa. Então, para aquela, então ele é assim. Ele é o tesouro de grande valor. Ele é o tesouro, cara. Amém. Então, assim, e quando a gente consegue entender essa versatilidade do que é o Senhor para cada um, do que é Deus, desse Deus que nós acreditamos que não é limitado por um conceito religioso, de repente uma lista de regras. Exato, código, né, cara. Exato. Não é sobre isso, não tem nada a ver sobre isso. Hoje eu enxergo muito Cristo dessa forma. Assim, e o mais incrível é que você chegou aqui hoje, eu nunca tinha trocado ideia com você. E eu me disponho muito a falar daquilo que eu tenho no meu coração de forma muito verdadeira. Eu não moldo aquilo que eu sou, assim, claro, sem agredir, sem querer, mas, claro. mas eu coloco o que eu creio, né? E eu tenho tido muito essa visão, sabe? Que Cristo, ele é muito além de definições humanas, assim. E eu acho que isso cria muito mais pontes do que muros. Amém. Sabe? Isso comunica. E assim, de repente um roqueiro que tá ouvindo, de repente o cara lá que tem um estilo de vida completamente diferente, de repente ele até pode pensar assim, pô, cara, sei lá, deixa eu dar uma lida nessa palavra, nesse negócio aí, de Bíblia aí, de repente, sei lá, vai que tem alguma coisa. E ele começa a se permitir, porque tá vendo aqui, de repente, pessoas improváveis, cara, falando sobre... Pois Deus ama os improváveis. Ama. Caraca. Ama. O apóstolo Paulo é uma referência incrível, né? Dentro cara. Né? Dos escritos, né? Apostólicos, né? Do livro de Atos, você tem ali, né? A forma como ele foi... chamado, né, cara? Como é que um cara daquele pode ser convocado, escolhido, assim, o cara né? que destruía igrejas. O cara que perseguia. Exatamente. Entendeu? Então... Mas Deus conhecia a sinceridade do coração. Ele fazia aquilo que ele acreditava naquilo. Sim. Né? Sim, porque na verdade Paulo para quem de repente, né, aí quem sou eu para falar, mal de Deus, eu tô aqui diante de dois pastores, meu Deus do céu. Mas o Paulo, na verdade, ele era membro, ali acho que é Sinédrio, que é o nome, que era ele era um judeu mesmo. Ele era fariseu, né? Era um judeu mesmo. Mesmo. E ele fazia isso em nome do que ele acreditava que seria a favor de Deus, da religião. Ele fazia aquele nome de Deus. Exatamente. E perseguia a própria igreja. Então, assim, que cara mais improvável depois de vir para mim, um dos grandes, maiores pregadores da própria igreja, depois do Novo. Ele é o maior. Assim, é impressionante o que aquele homem fez. Não tem pra onde correr. E eu fico vendo para Pedro. Paulo é o cara. Pedro, outro completamente... Todos são improváveis, mas assim, Pedro, um pescador, uma pessoa sem cultura, sem muita educação, de repente, um cara agressivo que dá para ver nitidamente na personalidade de Pedro. Judeu raiz também. Entendeu? Preso na religiosidade. Preso ali, exato. E aquele cara que depois de andar anos no final do ministério de Jesus, 3 anos já com Jesus, ele puxa a espada para tentar cortar a cabeça do cara. Então você vê que o cara era nervoso, corta a orelha. Ele era ruim de mira, né? Era ruim de mira, porque ele não queria cortar a orelha. Ele queria cortar ele não mirou na orelha. Não, entendeu? Aí você vê, o cara é nervoso também. Então muita gente, não, porque eu sou muito nervoso, eu não sirvo para evangelho. Meu irmão Pedro, cara, olha o exemplo. São os improváveis, cara. Jesus não chamou ninguém para andar com ele que fosse o certinho. Ele quis mostrar, cara, você que é nervoso, eu também tô te chamando. Cara, agora sabe o que eu acho mais top nisso aí? E eu vou pra Jesus. Jesus é a nossa referência, né? Claro. Jesus, ele era arreligioso. Porque Jesus, ele nasceu criança, ele recebeu ali o judaísmo. Sim. Como era o judaísmo. E o judaísmo é uma religião que os judeus criaram. Deus não deu o judaísmo para os judeus. Deus deu a lei a Moisés, que era um parâmetro social, moral, né? Não era nem para virar uma religião. Não era, Deus não deu religião. E da mesma forma, Cristo, ele não criou nenhuma religião, cristianismo, né? Cristo vem mostrar pra gente o seguinte, que o relacionamento com Deus é pessoal. Se você pegar o cristianismo puro, não tem ritual. Tipo assim, você entrou aqui, então antes de começar o programa, você tem que ajoelhar, tem que fazer... Não. Você pode orar para começar ou não, você pode se ajoelhar ou não, você pode sentar, você pode fazer em pé. Não existe ritual. Na verdade, tem... Não vou nem dizer mandamentos, né? Mas 2 ensinamentos que Jesus estabelece, que é o batismo e Santa Ceia. O resto, cara, você pode estar de bermuda, pode estar de boné. Não existem esses rigores, né? Jesus, ele vem ensinar pra gente, até a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso, Deus,
ele enviou o Cristo porque ele gostaria de formar uma grande família, uma família de filhos adotados, tal de relacionamento, é o bate-papo, é você obedecer por amor, é você fazer aquilo ali não pelo medo de ser punido, né? Que Deus está lá em cima só para jogar raiva na sua cabeça. Não, cara, é você crer e viver, ouvir a palavra de Deus e você caminhar de acordo com aquilo, sem estereótipo. Mas a religião, ela tenta formatar tudo, cara. E se eu não penso igual você pensa, então você já está com problema. Mas Jesus veio mostrar pra gente isso, que Deus é um Deus de relacionamento. E o próprio Deus, já lá desde o velho, que não mudou, ele sempre foi assim, olha, eu me agrado mais da obediência do que do sacrifício. E o homem continua querendo fazer sacrifício. Caramba, entendeu? que mensagem. Pagar para ter a bênção de Deus, fazer alguma coisa em troca, barganhar. E não é assim, cara. Como que eu faço isso na minha vida até hoje, às vezes de forma inconsciente, cara? Não, rapaz, você me deu uma palavra, essa palavra Uhum. já começou me impactando, já começou a me dando um puxão de orelha com amor. Uhum. Tipo assim, Clóvis, não adianta o que você faça, não é sobre o que você faz, porque na verdade o que você faz nunca poderia pagar a minha graça que eu dou sobre a tua vida. Não é sobre o que você faz, é sobre, na verdade, você fazer com alegria e se dispor a fazer com alegria. Não porque você tem que fazer, porque aquilo vai pagar a minha bênção. Na verdade, nada iria pagar a minha bênção, nada iria pagar, mas é de graça, é por graça. Não é obedecer. Total. Cara, pera, rapidinho. que palavra. Não é obedecer para não ser castigado. É obedecer por amor, para querer agradar, querer honrar, né, cara? E o relacionamento com Deus deve ser assim. E a religião, ela traz um peso, um jugo, ó, que se você não fizer, você... Desde pequenininho, né? Exatamente. Ó, se você não obedecer, Papai do Céu vai castigar. E na verdade, cara, se Deus quisesse realmente castigar, matar, a Bíblia fala que se não fosse as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, cara, nenhum de nós estaria aqui. Eu não estaria aqui, com certeza. Não, eu não estaria. você não, nenhum de nós. Mas eu posso falar por mim, eu estaria já muito longe. Se eu fosse Deus, teria acabado comigo já. E a gente quer merecer o amor de Deus. Sendo que nada que a gente vai fazer faz com que Deus nos ame mais, porque Ele já nos ama com amor incondicional. E nada que a gente faça também vai fazer que Deus deixe de nos amar. Cara, tem um texto na Bíblia, vou deixar você falar mais rápido. Não, isso aqui, eu não quero falar aqui. Sabe por quê? Eu tô sendo abençoado aqui. Não, cara, porque isso aí me impactou quando eu vi. Tem um homem na Bíblia, um rei, né? O marido lá de Jezabel, como é que é o nome dele? Esqueci também. Ó. Caraca, Jezabel... Tô ligado que... Eu tô ligado. Eu sei que me parecia que ele sempre era meio bananão, porque é ela que mandava mais nele. Dudu, vai pensando aí. O marido de Jezabel foi um dos piores reis da história de Israel. Piores. Um cara abominável. Um cara que levou o povo à idolatria, a sacrifício de criança, um montão de coisa. E Deus manda o profeta dar uma palavra para ele. Fala assim, olha, você vai morrer. Chegou o seu fim. E, cara, a Bíblia fala que o profeta vai lá, dá a palavra para ele e volta para casa. Quando o profeta está chegando em casa, Deus manda ele voltar lá. Eu tô falando, tô tentando lembrar o nome dele aqui, rapaz. E aí o profeta, mas vou voltar, tô acabando de ver. Deus fala assim, mas você não viu que meu filho, fulano de tal, que ele se arrependeu? Tipo assim, Deus tinha decretado a morte dele, ele se arrepende de verdade, porque a Bíblia fala que Deus sonda o coração, então não foi por medo de morrer, ele se arrependeu do que ele fez, e Deus chama ele e fala, o meu filho, o meu servo, eu não lembro, ele se arrependeu, volta lá e diz que eu não vou mais fazer o que eu falei. Meu irmão. Então, cara, se Deus teve essa compaixão, essa misericórdia desse homem, cara, como que não vai ter da minha vida, da tua vida? Deus sabe, a Bíblia fala, né? Deus conhece a nossa natureza, Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que a gente oscila, que a gente, uma hora a gente crê muito, daqui a pouco a gente não crê em nada, que a gente tem dificuldade de caminhar. Deus nos ama, cara, porque Ele nos ama. Acabe. Acabe. Tá aqui, ó. Glória Pai Google. a Deus. Acabe. Pô, Pai Google. Você não viu que meu servo Acabe se arrependeu? O profeta não entende, cara, mas esse cara foi abominável. Mas ele se arrependeu de verdade. Então, a Bíblia fala que o desejo de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade
e ao arrependimento. Esse é o desejo de Deus para todos os homens. O É. desejo de Deus não é castigar, punir Como ninguém. que a gente tem essa visão, né, cara, construída assim culturalmente, né, Culturalmente, de Deus. exatamente. Pô, eu acredito que se pegar, assim, sei lá, crianças, adolescentes, assim, eu acho que já fizeram até uma pesquisa disso e perguntaram o que elas têm mais medo, e uma das grandes respostas foi Deus. Uhum. Que tem medo de... Porque, assim, O castigo, né? essa Olha só. figura, sabe qual é? E eu vou além. Quantos evangélicos, de repente, ou cristãos, vamos denominar assim, não estão seguindo Deus, na verdade, mas porque, na verdade, tem medo de ir para o inferno. Também é o mesmo princípio. Eu adoro Deus por medo de ir para o inferno, ou então, no caso, eu adoro Deus porque eu tenho medo dele me castigar. É a mesma coisa, na verdade. E quantos adultos, né, têm essa visão distorcida? Né? Assim, dessa imagem de ter que adorar a Deus por medo. Pô, não tem nada a ver com medo, cara. Sabe? Uma das doutrinas mais comuns do cristianismo, né? Mas não é particular do cristianismo, né? Até o islamismo fala de pecado, né? Trata, né, um conjunto de coisas, né? A ausência da obediência dentro de um conjunto de regras como pecado. E na religião, né, em particular, que a gente, né, tem mais contato, né, que é o cristianismo, é muito comum a gente dizer, né, que é pecado? Pecado é desobediência de Deus, né? A gente define dessa forma. Porque, na verdade, pecado é tudo aquilo que nos faz mal. Sim. Que Deus vai falar pra gente, ó, não faça isso, né? Porque ele sabe, né, que aquilo ali vai ser a nossa ruína. Que aquilo ali vai fazer mal pra gente. Exatamente. Então ele vai falar, cara, não faça isso. Mas a religião em si, ela vai dizer que mas é porque não está obedecendo aquele conjunto de regras. Mas não é sobre isso. É sobre aquilo que eu estou fazendo que está me fazendo mal. E Deus está vendo. E às vezes eu também estou vendo, mas eu não estou tendo força para lutar contra aquilo ali, para dizer não para aquilo ali. Né? E é para te proteger, né? E é para proteger. Às vezes não está sempre vendo e às vezes não vê porque na verdade não quer ver, porque se vê, é aquilo que eu costumo falar, é mais fácil você dar um conselho para uma pessoa do que dar um conselho para você mesmo. Porque um conselho quando você dá para o outro que tem que fazer. Agora, quando você enxerga alguma coisa, você tem que mudar o teu comportamento. Pior Você que tem que mudar. verdade, né? E, então as pessoas, eu vejo as pessoas negando a verdade. A verdade, não estou falando que é a minha verdade, a verdade. Não. Cara, as pessoas parecem que hoje fazem questão de internalizar a verdade não como ela é, porque a verdade é o que é, a realidade é o que é, e não aquilo que nós queremos que ela fosse. Exatamente. Na verdade, ela é o que é. E quando a gente faz questão de distorcer a verdade para que ela seja aquilo que é mais confortável pra gente, para embasar as nossas ações tortas, vamos dizer assim, para que a gente adeque a realidade àquilo que é mais confortável e mais cômodo para a gente continuar sendo distorcidamente aquilo que nós somos, a gente se mantém caído. A gente entende. Então, assim, esse é o grande problema. E hoje eu vejo uma relativização de tantas coisas que aí não é uma questão de opinião, não é uma questão, é uma questão de, cara, olha o mundo e olha, foi o que eu falei da tua vida. Por que teu pai se converteu? Porque ele olhou e ele enxergou mudança e mudança boa e falou, cara, isso faz efeito, cara. Isso é real. Eu quero isso pra mim. Sabe qual é? Isso é loucura. Eu não tô aqui propondo religiosidade de ir pra... Meu irmão, eu tô falando assim, cara, faz o seguinte, meu irmão. Vá de coração aberto. Escuta, eu não tô falando de religião, assembleia, batista, não sei o quê. Cara, leia, meu irmão, pega Mateus. Pega Mateus, o livro de Mateus, ali no iniciozinho, sabe o que é? Porque tem várias palavras. Dá uma lida naquilo na tua casa sozinho aí. Sabe qual é? E começa a praticar um pouquinho desses princípios. Tu vai ver, tua vida vai mudar, meu. Vai. Mesmo que seja... Começa racionalmente, não começa nem pela fé. Começa racionalmente. Vou fazer só pra testar o Clóvis. Aquele bobão lá. Só pra testar que tá o falando. sistema. Só pra testar, vou testar. Meu irmão, tu é ateu, testa. Tu vai ver. E aí depois tu me conta. Deus é real. É doideira, meu irmão. É doideira. Isso. Meu irmão, não para de fazer nada que tu tá fazendo. Tá bebendo cachaça, tá fumando baseado, tá, não sei o que, tá cheirando cocaína. Faz. Só lê. Dá lida. E faz. Isso. Desse jeito. Não tira nada. Não troca nada, não hábito da tua vida. Só faz isso pra você experimentar na tua vida, na vida da tua família. Tu vai comer. Aí você faça só racionalmente por fazer. Não fique focando, não, porque eu tenho que... Não. Leia ali e começa pra você ver como é que vai ser. Muito bom, cara. Muito bom, cara. Muito bom. Meu irmão, você tá doido, cara. Não, e uma coisa, né, vai levando a outra, né, cara? A gente vai lembrando de... Irmão, eu nem imaginava o que ia sair do episódio, cara. Na verdade. E eu vim muito tranquilo, porque eu vou te falar, cara, hoje, essa manhã, rapaz, aconteceu uma parada entre mim e minha esposa, assim, que eu falei com ela de uma forma, e eu lembrei daquela passagem, não deixei seus corações ansiosos por coisa alguma.
Meu irmão, eu descansei no Senhor. E ontem, e se fosse outro período, eu tava sem entrevistado, cara. Até ontem, eu tava até tranquilo. Eu estaria arrancando o cabelo da cabeça. Semana passada, quando você falou que não poderia, eu falei, caraca, meu irmão, vai dar... Tu viu? Lembra da minha mensagem? E ontem foi completamente diferente, mano. Eu falei assim, quer saber? Tá na mão do Senhor, cara. Tá tranquilo. E aí eu falei pra você, você veio, me abençoou, trouxe. E eu falei, meu irmão, cara, eu tô aprendendo a descansar em Deus, cara. Sabe o que é entregar pra Ele, assim, deixar Ele... Cara, faz aí, Senhor. Faz aí do teu jeito e tal. Não é ficar relaxado com coisas, não. Mas, assim, é descansar, realmente. E, meu irmão, a parada tá fluindo e tal. E eu acho que tá deixando uma mensagem muito clara para as pessoas que estão de casa, que, assim, de quebrar estereótipos, de quebrar, tipo assim... Sem dúvida. Sabe, eu acho que acabou que entrou nesse... Eu nem sabia que ia entrar nisso, mano, tá ligado? Eu nem imaginei. Tá ficando, tipo assim, porque quem vê você, mano... Você é improvável, mano. Olha o cara, tô jeitão, cara. Quem vê o Anselmo, mano, ele é improvável, mano, completamente, cara. Tá ligado? Pô, meu geral, irmão. assim, né, cara? Cara, eu mesmo, cara, que olha pra né? mim, mano, eu era muito doido. É porque tu não me... Mano, é porque minha carinha assim, É olha difícil, assim... você... É, playboyzinho, de repente, aquele... Mas eu era muito doido, meu irmão. Pô, tu olhar meu Instagram na época, eu fiz questão de não apagar as fotos, assim, antigas, né? Eu, bando de rock, garrafa de cachaça, não sei o que, bebendo... Rapaz, quem acompanhava meu Instagram via que eu era muito doido. E aí, quando vê essa mudança, eu faço questão de deixar essa mudança à mostra, cara. Porque, assim... Cara, você reconhece a árvore pelo fruto. Exato. Eu dava um fruto. E agora eu tenho dado outro, cara. Isso não sou eu que tô falando. Eu acho muito bacana isso, né? Você preservar isso, né? Sim. A tua história, né? Sim. Eu acho fundamental. A gente vê muito, né? A galera quando muda de vida, né? E aí quer apagar aquele passado, né? Não. O passado, ele faz parte, né? É muito bacana. De forma alguma apagar, cara. Apagar aquilo ali na verdade, é a expressão do triunfo de Deus na minha vida, assim, cara, sabe? Meu irmão, rapaz, há 1 ano e meio atrás, meu amigo, eu rompi o bíceps, assim, 2 vezes ano passado, tal. Foi uma situação de dificuldade financeira absurda na minha vida. E é como que a gente às vezes precisa da dor, né, cara? Como que a dor às vezes é importante para nos sinalizar alguma coisa, né? E assim, eu precisei muito da dor, assim, e preciso ainda, né, de algumas situações para poder me desafiar e poder crescer em Cristo. Mas assim, rapaz, como que ele se manifestou na minha vida, assim, no momento de dor, de angústia, eu tava devendo dinheiro, eu já tava enrolado, pensando em vender tudo e tal. E assim, o que eu tô falando? Hoje, 1 ano e meio depois, cara, como que ele renovou as coisas? É isso que eu tô falando. A pessoa que pratica a palavra, meu irmão, muda. E detalhe, agora que eu tô começando a me aproximar de congregações, agora que eu tô pensando que eu tô querendo entrar novamente, congregar, mas esse período todo da minha transformação, dessa metanoia, foi eu e o Senhor e lendo a palavra. Ali lendo, escutando a palavra, muito no Spotify tem a Bíblia falada. Isso. Então eu botava no carro e eu ia pro trabalho e voltava do trabalho sempre ouvindo a palavra. E foi ali que eu me aproximei de Cristo de novo. Incrível, cara. Olha só, cara. Então, e foi sozinho, eu e o Senhor, assim, não teve uma congregação, não teve uma... Claro que é mais difícil, você com pessoas do seu lado, pessoas, né? Mas tu já tinha uma história com Deus antes? Já afastei. De infância, não? Não, nunca. E aí depois eu me batizei, entrei com 20 anos de idade para uma congregação. Fiquei durante 2 anos, assim, mais ou menos. Me batizei, era no Ministério de Louvor e tal. E mesmo me afastei completamente, assim, a ponto de afastar completamente. Tudo assim, eu me inverti completamente o polo, cara. E aí foi agora que eu peguei e falei assim, cara... Eu senti aquela sede, cara. Preciso voltar, mano. Preciso voltar porque nada me preenche. Não adianta ser médico, não adianta ter dinheiro, não adianta ganhar bem ou ganhar mal, não adianta ter o carro mais caro, não adianta ter, mano, nada disso. Ter especializações, de ser grande no reino dos homens, mano, isso não vai preencher nenhum coração. Amém. Nunca. Legal, cara. Nenhum propósito do reino dos homens vai encher os corações, cara. Amém. Nenhum. Amém. Nenhum, cara. E é real. É real muito isso. Muito real. Na verdade, a nossa vida sem Deus, ela só nos conduz para um ponto. Se for bem sucedida. Velhice e morte. Porque tem uns caras que não morrem jovens, né? Pô. Mas não tem... Nesse tempo, a vida com abundância. João 10:10, né? É Jesus que dá. E na eternidade, é Jesus que dá também. O resto vai ficar tudo aqui. Você não leva nada. Essa é a realidade. Cara, é incrível isso. E você só leva, na verdade, quem você acabou
construindo aqui através de CBM. Porque aquele negócio. Eu sempre pergunto, a Lucilena Galvão, que é uma filósofa brasileira assim, que eu acompanho muito, ela fala uma coisa muito interessante. O que você veio fazer aqui, né? Você veio fazer as coisas ou você veio fazer a si mesmo? Quer dizer, você veio ser fazedor de coisas ou fazedor de si? Então, assim, eu acredito que essa construção de nós aí, com esse engenheiro incrível que é Jesus, assim, que é Deus, sabe? Que vai projetando e a gente vai... É como se nós fôssemos aí o mestre de obras ali que vai botando tijolo, mas ele vai orientando. Ele é um engenheiro, ele que faz a planta, ele é um né? engenheiro. E, cara, isso daí essa construção é maravilhosa. E isso você leva. Amém. Quem você é, você leva. E é só isso. É só isso. É a única coisa. É a única coisa que tem garantia que a gente vai levar, né, cara? É isso que eu sinto hoje em mim, sabe? Eu conheci um homem, o pessoal chamava ele de vovô do pó. Caraca. Que quando eu conheci, quando ele se converteu, ele já tinha 69 anos. Véi Chico, seu Francisco, vovô do pó. E a gente fez amizade, né, cara? Ele ficou firmão na igreja. E uma vez ele falou comigo assim, poxa, quem me dera ter conhecido Jesus, conhecido o Evangelho antes. A minha vida não estaria, né, como ela chegou até aqui. Os meus filhos e os meus netos seriam diferentes também. Olha isso, cara. É o legado, né? E é isso, cara. Tipo assim, o Evangelho realmente, ele transforma a nossa vida, cara. A nossa mente. Aquilo que você falou do metanoia, né? Coisas que você não consegue enxergar, cara. Através do Evangelho, ele vai te levar a enxergar e você vai entender, caraca, tem alguma coisa por trás disso aqui, tem alguma coisa maior que isso aqui. E isso é real, cara. Isso aí é incrível. Meu amigo, simplesmente assim, foi o que eu tava falando aqui com o Edu quando você foi ali no banheiro, cara. Eu acho que nem vamos cortar esse pedaço pra editar, não, cara. Vamos deixar, né, o Edu? Deixa Vou rolar. falar pro editor Edu aqui, Edu, deixa ele, meu irmão, porque, cara, porque a gente tava conversando aqui e acabei que eu falei mais do que deveria, então na verdade... Não, mas eu que virei o entrevistador. Eu falei, vai cortar, então eu vou botar... Desculpa, Edu. Cara, nada, brother. Cara, maravilhoso ouvir um pouco da tua história também, porque assim, acho que eu falei pra você, né? Mas falei assim rápido, né? Eu conheci esse cara na rua, né? A gente tava ali em frente ali a canoa ali, esperando a Nanda voltar com a canoa. E ele passou, deu um bom dia. De um bom dia a gente tá aqui agora. Deu um desenrolo. Ô, meu irmão, o bom dia foi assim, ó. Foi reação em cadeia, né, cara? Mas por quê? Porque essa luz, né? Esse brilho do evangelho, né? Da transformação que Deus está operando em nós, né, cara? Gera essa identificação, né, cara? Você bate o olho e você tem que trazer a Sil aqui, pô. Pô, também, né, rapaz? Que ela é dessa coisa da corrida e tal. Cara, tem muita gente. E, cara, eu quero muito trazê-la, cara. Porque ela foi esse elemento também. Ela tava ali, pô, cara bacana, não sei o quê. Não, ela é maravilhosa. Aí ela já fez tipo uma ligação entre a gente. Pô, cara, não sei o quê. Então, assim, rola essa identificação, né, cara? E eu acho assim, a gente tem que ser esses elementos, cara, de ser o corpo contato, mesmo, né, cara? Né? É o corpo, né? É ser canal, né? Ser ligadura, né? É o cimento, né? Que une os tijolinhos, né? Essa liga. Porque é isso, cara. Assim, muita gente boa, muita gente que precisa acreditar, né, cara, na sua própria história, naquilo que Deus já está fazendo. É difícil. Ontem, né? Você falou da tua esposa hoje, né? Sim. Você conversando hoje, eu tive um momento de conversar com a minha mãe ontem. Né? Que a gente estava meio nessa turbulência da crise dela e, né? Isso gera um impacto muito forte assim, em cima de mim, e eu pude sentar com ela, a gente ter um tempo de oração, cara. Aí eu fiquei, caramba, quando foi a última vez que eu orei com a minha mãe? Cara, tem tempo, eu nem lembro, sabe? Deve ter sido ano passado, sabe? Caramba. Então assim, tivemos um momento de oração, de conversa, sabe? De palavra de Deus, assim, né? Eu pude dar uma palavra para ela, sabe? De conforto, de esperança, de confiança em Deus, né? Porque a gente tá passando por luta. Quando tá tudo bem, é fácil falar de acreditar em Deus, né? De confiar em Deus. Mas quando a coisa não tá funcionando, entender que Deus está ali no negócio, né? Se Deus tivesse no negócio, estava funcionando. Essa é a nossa visão medíocre, né? Exatamente. Da presença de Deus, né? Deus só está presente aonde está tudo indo bem, né? E na verdade, cara, é enxergar que vai tudo bem no dia mal, né? Apesar de... Sim. Entendeu?
Então, assim, né? A sunamita, né? Que o filho adoeceu e ela foi buscar lá o profeta e quem ela encontrava na rua, o marido perguntou, não, tá tudo bem. O rapaz né, o aprendiz lá do profeta perguntou e não, tá tudo bem. Ela só lá no pé do profeta que ela foi chorar, né, cara? Então, assim, a gente chora aos pés do Senhor. Né? Sem dúvida. Mas pro mundo é isso, pro mundo tá tudo bem. E tem que estar tudo bem pra gente mesmo. Sim. Crendo que o Senhor vai resolver. Né? Sim. Amém. Não sei, a gente não sabe como, né? Eu falei pra minha mãe isso ontem. Falei, não sei como Deus vai resolver, né, a situação. Mas, né, Deus está no controle. É aquele chamado que eu lembro da passagem de Jesus, que ele dormia no barco enquanto no meio da tempestade, e depois todo mundo desesperado, os discípulos já andando com Jesus, assim, sabendo quem ele era, vendo os milagres, mesmo assim, porque a gente às vezes se culpa, né? Pô, eu creio em Deus, mas eu não tenho essa fé tão grande. Não, isso é normal, pessoal. Os discípulos andando com Jesus, sabendo quem ele era, vendo os milagres dele, tiveram medo no meio da tempestade no barco e Jesus dormindo. E aí ele levanta o Jesus desesperado, ele levanta e Homens acalma de e manda pouca silenciar e fala, homens de pouca fé. E aí me salienta uma questão, tipo, quem não está pronto para descansar em meio às tempestades não vai ver também o milagre acontecer. E às vezes as tempestades às vezes vêm e eu sei que eu vou ser provado dentro disso que eu falo, porque se eu disser só essas palavras aqui, não praticá-las na minha vida, e eu sei que vai acontecer, porque eu não estou desejando isso para mim, mas eu sei que vai ser necessário para eu poder me tornar um homem de fé verdadeiramente. Sim. Porque não adianta eu pregar, eu tenho que viver o que eu prego. Senão eu sou um hipócrita, senão eu sou mais um fariseu. Exatamente. Então assim, eu sei que eu vou ser provado disso, mas se a gente não aprender a descansar no meio da tempestade, a gente também não vai ver um mover de calmaria do Senhor no meio dessas tempestades nas nossas vidas, mano. Sabe como é que é? Então assim, às vezes a tempestade vem mesmo e vai oprimir, meu amigo, mas vou te falar, quando a gente vê que o Senhor... E hoje de manhã, eu conversando com a minha esposa, e quando eu falei com você ontem, esses dias que eu tenho falado contigo, irmão, eu tenho visto Deus falar comigo diretamente. Eu vou te falar, tem me fortalecido e ter levantado um homem no meio de uma angústia minha, de uma fragilidade que eu tava até semana passada. Mas eu também, cara, eu também. Pô, doideira, cara. É mútuo, isso é mútuo, cara. Incrível, você vê como que a gente é impactado, né, cara? Como a gente dá e recebe, né? Exato, se mistura. Uma troca, eu não sei o que é mais dar e receber, porque eu acho que é mesmo... Mas o evangelho é isso. Isso é o evangelho. Cara. Se bem que a pregação do evangelho que atrai as pessoas é o me dá, né? A pessoa vem para ser abençoada, só para receber. Mas esse não é o evangelho bíblico. O evangelho bíblico é o da troca, né? Quando você tem 5 pães e 2 peixinhos, e é aquilo que você tem, você dá, e aí Cristo multiplica e alimenta outras pessoas, e você daqui a pouco você está precisando de uma outra coisa que o outro tem, e é assim que funciona, né? Amém, cara. Agora, você falou uma coisa interessante aí sobre Jesus dormindo na popa. Eu fiquei pensando aqui. Eles falam com Jesus até de forma agressiva, né? O senhor não se importa que a gente... Foi assim. Não se te dá que morramos. O senhor não está se importando que a gente vai morrer. Entendeu? E às vezes não é assim que a gente fala também, até hoje. Pô, Senhor, por que eu tô sofrendo? Eu já falei quantas vezes? Tô falando de mim, eu não tô falando dos outros, não. Porque é humanidade isso, né? Somos humanos. Cara, que surreal, cara, meu irmão. Esse papo aqui foi tomando um rumo, assim, cara, que eu até falei que a gente tava conversando, que eu não sabia pra onde ia, né? Esse assunto, assim, que eu tô te conhecendo agora, é o primeiro bate-papo que a gente tá falando. Não combinamos nada, né? Não combinamos, não, aqui não tá, aqui eu nunca combino nada, porque eu deixo Deus mover, então eu não tenho um roteiro específico, nunca tenho, assim. Glória a Deus. E, cara... Pô, gente, eu vou agradecer vocês aqui agora. Eu vou, meu irmão, que o Thiago também já deve estar ali, já tá na hora dele. O Thiago tá aí, tá com fome lá, cara. Tá passando fome lá, meu irmão. Cara, eu quero agradecer grandemente aqui ao Senhor, primeiramente, por esse encontro aqui. Pô, cara, sério, Anselmo, de verdade. Muito top. Porque a missão desse lugar aqui é, primeiro, esse lugar, e eu creio que tem um mover de Deus aqui em nome de Jesus, porque é feito tudo para a honra e glória dele. Amém. Então, assim, nesse lugar aqui, se as pessoas que se sentam aí não saírem mudadas, se eu que me sento aqui não sair mudado, se o Thiago que assiste lá e faz a gravação não sair mudado, se as pessoas que assistem nas suas casas não saírem mudadas, então eu não estou cumprindo o meu propósito. Exatamente. Então, assim, se você, quando a pessoa levanta, o convidado levanta aqui, pô, cara, eu gostei muito desse papo e tal, eu falo assim, pô, cara, então eu já começamos, eu não, mas ele já começou cumprindo o propósito, então eu sei que a presença de Deus estava aqui. Amém. Quando ela impacta outras vidas, né? Amém. Porque se não impactar, então exatamente. Não tem propósito. Quer dizer, eu poderia ficar famoso, eu poderia... Isso é de nada. Isso é nada. Isso é nada. Se não impactar vidas, mano, não quer dizer que eu não saí do centro, eu não deixei Deus atuar e Deus não teve presente. E quando você fala isso, eu fico muito feliz, porque eu creio que o Libertos cumpriu o seu papel.
papel. Pra acrescentar, né? Obrigado, irmão. E fugir Pô, do tradicional. Do fugir comum, né? Do lugar comum, né? é Exatamente. isso. É isso. Não Obrigado, é a nossa cara. intenção, né? Não, jamais. Então, obrigado aí a todos aí. Mais um dia abençoado em nome de Valeu, Jesus, galera. galera. Tamo junto. Tamo junto. Abraço.